Está no ar o Vegancast. Do VeganTube. Fala galera, eu sou o Rafa Vegan e é muito difícil assumir isso, mas eu já fui viciado em pornografia e obrigado Terry Crews por ter falado sobre isso. Você é um exemplo pra mim. Fala galera, aqui é Flá Vegan e o buraco que a indústria pornográfica causa, principalmente nas atrizes, é mais profundo que a garganta. Fala galera, eu sou a Liza Vegan e nós temos que tocar nesse assunto que, apesar de para muitos ser um tabu, temos que trazer à tona os males que a pornografia causa para as mulheres. Fala galera, aqui é a Mayara do Maiarices. E você já pensou em ver menos pornô e explorar mais o sexo e a sexualidade na vida real? Fala galera, aqui é a Thaís Alegre. E o que será que as feministas pensam sobre pornografia e como isso impacta diretamente na vida, não só sexual das mulheres, mas também na sociedade como um todo? Fala galera, aqui eu me chamo Cabico, vegano, e eu já assinei site de putaria, olha aí. Sim, veganos, estamos aqui para continuar o assunto do sábado passado do nosso último Vegancast. Existe pornografia saudável? Existe isso? Então vem com a gente bater esse papo. O programa ele acabou ficando muito longo, por isso que a gente dividiu. Se você não ouviu o episódio da semana passada, volta lá, dá um play, porque tem bastante informação. E agora a gente vai dar seguimento para entender se de fato existe mesmo pornografia saudável. Dá para bloquear, dá para proibir ou não. A pornografia é algo que faz parte da vida mesmo. E a gente tem que fazer um trabalho interno e melhorar, beleza? E-mails. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. E vamos lá, galera, para mais um e-mail, agora leitura de e-mails aí do Vegancast 32B. Existe pornografia saudável? Na minha visão, não tem como, é impossível de proibir ou limitar a pornografia, ainda mais no mundo que tem informática, que tem computador, porque, se as pessoas faziam pintura rupestre em caverna, a galera faz arte, faz qualquer porra, a pornografia tá na mente da gente, não tem como bloquear. Eu acho que dá pra reduzir, bloquear não, dá pra reduzir de acordo com o controle via CPF, como a gente tinha comentado no episódio. Bem, vamos lá então agora dar o recadinho, gente, o nosso recadinho de sempre. E antes de dar o recado, eu já vou avisando pra vocês. A gente tá fazendo um estudo aqui, porque a ideia é sempre somar. A gente tá aqui pra ajudar você, tanto pra entender mais sobre o veganismo, quanto pra somar com o veganismo, com o ativismo da forma que a gente pode, que você aí também, nosso ouvinte, pode. Então a gente vai estar criando isso, não vai ser nesse Vegancast aqui, mas a gente está criando uma lista onde a gente vai passar para vocês. Inicialmente vai ser só aqui em Sampa, que é o que a gente está próximo. A ideia é expandir, mas inicialmente só aqui em Sampa, uma lista falando dos dias e locais onde vão acontecer a adoção. Ou seja, galera, o que acontece? As ONGs, elas vão lá e pegam o gatinho na rua, pega o cachorrinho, ou a galera vai lá e entrega pra ONG. E aí, qual é o trampo da ONG? Ela reabilita esse animal, ela deixa ele bonitinho, com comidinha, dá banho. Às vezes tem que fazer uma cirurgia, uma castração, já faz, maioria faz. Todos os cuidados necessários. Não tô dizendo que é uma obrigação da ONG, mas o comum é isso. E aí, essa galera que já fez todo esse trampo, vai lá e pega um sábado ou um domingo ou os 2 dias e monta uma carrocinha lá, umas jaulinhas, bota água, vai para um pátio de alguma loja pet ou estacionamento de mercado, por aí vai, galera. Tem feirinha de adoção em tudo que é lugar. Então qual que é a nossa ideia aqui? A gente vai trazer uma lista para, durante a nossa leitura de e-mails, a gente dar já o papo reto para vocês. Por quê? Esses animais precisam de carinho, esses animais precisam de amor e a gente precisa desafogar as ONGs que estão assim, recebe às vezes bicho todo dia. A gente gravou recentemente, né, sobre gatos.
E foi muito aprendizado porque, meu, é doença, é custo, é cirurgia, tudo isso é muito caro. E a gente precisa fazer esse ciclo girar, que é o quê? A ONG vai lá, pega, cuida, prepara esse bichinho para uma vida com sua nova família. Então, em breve, a gente vai trazer aqui uma lista para vocês, para informar e ajudar. E claro, você também faz a sua parte aí, manda pro seu amigo, todo mundo que você souber quer pegar um bichinho, adote, não compre, beleza? E seguindo aqui, a gente vai dar o recado também padrão, que são as nossas ONGs do coração. A ONG ABNTP de Campinas, a Rinza Santuário Vale da Rainha e Santuário Animal Sente. Gente, a ABNTP, ela é mais específica de cachorro e gato, ela não tem animal de grande porte, né? Então, para você poder ajudar aí com ração, com doação, é a ABNTP. Já a Rinza Santuário Vale da Rainha, como vocês podem ver lá no Instagram, eles têm animais de grande porte. Tem até boizinho lá de 1 tonelada, tem muito bicho. Tem touro. Tem cabrito, tem tudo, né? Tem cabrito, vaca, touro, porquinhos. Burro. Tem bode, tem a porra toda, galera. E o Santuário Animal Sente, da Nana Índigo, da musiquinha Animal Sente. Tudo igual a gente. Eu errei a letra, mas é isso aí, galera. Vocês pegaram quem é. Você só cantou um outro pedaço, eu também tenho essa parte. E a gente vai deixar aqui, se você tá aqui no Spotify ouvindo a gente, lá dá pra clicar no link, eu acho. Eu não sei se vai dar, mas a gente deixa tanto o link com o endereço que você bota lá na barrinha do Internet Explorer, do Chrome, quanto o @ de cada um deles, tá bom? Mas aqui, se você for bom de ouvido, já pega aí, já segue lá. @ONG_ABNTP Campinas @arrinza.santuário Vale da Rainha. E atenção para esse arrinza aí que é com H, ou seja, @AHIM de Maria SA. Santuário Vale da Rainha. E para fechar, um abraço, Nana. @Santuário Animal Sente, é tudo junto. @Santuário Animal Sente, tudo junto. E queremos convidar aqui vocês, anunciantes, produtores veganos. Você tem um produto vegano? Você tem um restaurante vegano? Você tem uma camisa, um pano vegano? Eu não sei, qualquer coisa vegana, vem falar com a gente, manda um e-mail pra gente. Qual é o nosso e-mail? ovegancast@gmail.com. Traz o seu business pro Vegancast, pra todo mundo ficar sabendo. A gente tá aqui, galera, em todo o Brasil, disponível em todo o Brasil. Estamos aí sendo ouvidos em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina e Minas Gerais. Então vem com a gente, vem aproveitando essa onda, esse crescimento e anuncia aqui. Por quê, galera? Que aqui, em sua maioria, o público é ou vegano ou vegetariano. Então vem com a gente que é tiro certo. Manda um e-mail pra gente, nosso endereço é ovegancast@gmail.com. E vem anunciar. Queremos convidar vocês também para seguir a gente lá no Instagram, galera. A gente tem 2 Instagrams. Tem um oficial, que é só do Vegancast. Então lá tem os episódios bonitinho, tem o link, tem a capa para você se localizar. É meio que até uma biblioteca nossa, né? E a gente tem o @oficialvegantube. Esse @oficialvegantube, a ideia dele, galera, é a gente ajudar vocês a entender o veganismo, a achar opções equivalentes. Por exemplo, Rafa, onde que eu compro um shampoo? Vai lá que vai ter informação de shampoo. Como que eu compro proteína vegana? A gente vai dar lá um equivalente. Por quê? Nós sabemos que muitas pessoas, elas, às vezes no momento da transição, elas têm várias dúvidas e ainda não aprendeu a interpretar rótulo, né? Que tem muito disso, leitura de rótulo e tal. Então a gente tá lá dando informação para facilitar a sua mudança. Então segue lá a gente no Instagram, é @vegancast.br e @oficialvegantube. Agora vamos lá para a leitura de e-mails. Vou abrir aqui, galera. Que edição, rufa os tambores aí, por favor. Não, é na edição, calma. E galera, hoje finalmente temos o nosso segundo e-mail.
Eu lembrando que o primeiro é válido, que foi um comentário na plataforma oficial, então é válido. Esse é o segundo e-mail, tá? Temos nosso segundo e-mail, que foi da Yasmin Vegeli. Vegeli, é Vegele. A Yasmin mandou pra gente sobre o VeganCast 27, agrotóxicos. Oi, tudo bem? Queria só fazer um alerta que vocês falaram de eliminar agrotóxicos e isso não é possível. Coloquei um link falando sobre e ela envia o link da funverde.org.br. Mas a gente falou essa merda mesmo? Que não, a gente falou que... Eu acho que a gente não falou 100% gente, não. Eu vou ouvir o programa. 100%, né? Eu acho que a gente só falou que ajuda a eliminar alguma coisa, né? Não 100%. Mas se a Yasmin tá falando, eu vou lá depois olhar eu tô e na ver dúvida. se a gente falou. Eu vou de qualquer forma. Porque se a gente falou merda, realmente, né? De acordo com a matéria, existem 2 tipos de agrotóxicos, os sistêmicos e os de contato. E esses sistêmicos, eles penetram tão dentro da fruta vegetal, eles se incorporam ao DNA. E aí não tem jeito mesmo, não é passando um vinagrinho por fora que você vai tirar nenhum bicarbonato. Então, desses alimentos com agrotóxico, realmente não tira. Mas tem os de contato, que são aqueles que só entram em contato com a própria casca mesmo. Mas você não precisa diminuir o vinagre, né? O vinagre é foda, pô. O vinagrinho, não, coitado. Gente, o vinagre, ele vai eliminar o vinagre agrotóxico. É bom, o vinagre e o bicarbonato e outros também. Vai eliminar... o agrotóxico está por fora do alimento, mas agora o agrotóxico sistêmico não tem jeito. Com o vinagre ou com o bicarbonato, não quer dizer que vai limpar 100% também dos agrotóxicos de contato. Yasmin, obrigado pelo seu e-mail, muito obrigado. Eu só queria te pedir aqui uma gentileza, não fique brava, mas no próximo e-mail que você for mandar pra gente, que eu sei que vai ter próximo, que a gente tá te mandando um beijão vegano, no próximo e-mail manda seu nome, profissão, cidade, tempo de veganismo ou vegetarianismo, se você é ou não, ou se você vai virar, não tem problema, tá bom? A gente não treta aqui, não tem ódio ao carismo. A gente quer te conhecer. Manda seu Instagram também, beleza? Manda se tiver solteira, aí a gente já faz não, porque aqui não ensaio é do Dia dos Namorados. Não é grupo de amor vegano no Facebook. Mas vai chegar, vai ter esse episódio. Fiquem com a gente aí em junho, vai ter. Se você quiser também, a gente faz aqui o anúncio. A gente já faz aqui uma propagandinha, porque a gente sabe que o meio vegano ele é complicado. Os memes de desespero demonstram isso, né? Mas e se a Yasmin não for vegana? Ela também não disse, ela falou do agrotóxico. Mas ela já entendeu que a gente tá falando de vegano. Yasmin, obrigado pelo seu e-mail. E galera, pra vocês que querem mandar e-mail pro VeganCast, sempre informem nome, profissão, cidade, tempo de veganismo ou vegetarianismo, ou se tem interesse. Lembrando que pra você que é Carnilson, que tá aqui com a gente, aguentando a zoeira e aprendendo a cada episódio, estamos de portas abertas. Então mande sua dúvida, mande sua pergunta. Não existe pergunta boba, beleza? O nosso e-mail é ovegancast@gmail.com e esses endereços e tudo mais, links que a gente já falou aqui, está na descrição do episódio aí no Spotify ou no YouTube. E agora vamos para Pornografia é Saudável? Parte 2. Bem, gente, vamos lá, né? Depois de uma semana aí, pra gente dar uma descansada, porque é um assunto intenso, no mínimo, continuar falando sobre vários problemas da pornografia, né? Vários. Eu vou só fazer um comentário antes da gente começar a voltar pra pauta, galera, que é sobre a citação da Mayara, né? A frase dela de início. Mayara, é complicado a gente falar isso porque tem gente que tem medo. E não, sabe, a pornografia vira uma válvula de escape da pessoa, assim, quando ela é muito rejeitada na sociedade,
É difícil abordar isso, entende? Ah, sim, super. Mas eu acho que o virar uma válvula de escape por si só já é um problema. Óbvio que tem a ver com outras questões também. Às vezes não tem nem a ver com a relação da pessoa com a pornografia. Mas acho que é importante esse convite para a pessoa olhar para si, sabe? O que não necessariamente significa sair por aí saindo com os outros, sabe? Sei lá, vai pensar nas coisas que você gosta, qual a sua relação com você mesmo, com o seu corpo. Eu entendi o recado. Não é pra você virar um transão, né? É pra você, na oportunidade do sexo, explorar mais. Até porque aquilo que nós vimos na maioria dos vídeos pornôs não é tão real assim. Não é tão comum que seja daquela forma. Não é o normativo, né, amor? E outra, acho que mais até em explorar quando você tá com outra pessoa, mas se explorar também, sabe? Descobrir o sexo também não é só descobrir com outro, sabe? Você sozinho, você sabe o que você curte, o que não, o que funciona, o que não funciona, e ter ali seu momento, saca? Sim, os vídeos, eles querem seduzir a gente, né, na real. Eles querem que a gente veja e imagine que o que a gente tá vendo ali vai ser vai trazer pra nossa realidade. Infelizmente, ou felizmente, não é assim. Exato, pelo menos machista, né? Pelo menos pra mim, não funcionou, tipo, do que eu via nos vídeos, tanto que eu não gostava. Eu já conversei com o Rafa e falei, mano, pra mim sexo não é isso, eu não sinto prazer vendo esse troço. Pra mim, eu sinto prazer numa pegada mais real, mais romântica, mais intimista, que é aquela coisa de um conhecendo o corpo do outro, do toque, do cheiro, de tudo. Não só aquele troço que é um zoom no pau e na buceta e plá, 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 plá. Eu falo, cara, dessa maneira não dá pra mim. Eu fico pensando, ou eu, antes, né, não hoje eu já tenho muito mais resolvida, mas logo que perdi a virgindade com 18 anos e fui assistir os meus primeiros pornôs e eu, puta que pariu, cara, será que eu sou um alien? Será que eu sou diferente? Gente, mas assim eu não gosto. O que tem de errado comigo? Era isso. Falei, o que tá de errado? Porque eu não gosto desse troço. Tipo, que agressivo eu achava. E tudo bem quem gosta dessa pegada mais. Mas só tem disso. Tipo, 99% é essa pegada. Onde você vai. Se você vai num motel e você quer assistir um negocinho ali pra dar aquele gás vocês dois, aí quando liga a TV só tem isso. Ah, mas tem 5 canais, mas um outro canal é igual. Isso é verdade. E assim, gente, fazendo um disclaimer também, porque a gente fala com as nossas mágoas, nosso ponto de vista, e a gente não é o certo, tá? Então, assim, a gente vê o filme pornô lá, e assim, eu sendo honesto, né? Eu ouvi coisas em filme pornô que me ensinaram, e foram positivas, não tudo, mas coisas que me ensinaram foram positivas, me fizeram me sentir bem. Então, nem tudo que tá no filme pornô é um lixo. Então, você que gosta, você tá ouvindo aqui a gente falando aí, pô, mas eu gosto dessas cenas, e você é menina ou menino, não importa. Mas você ouviu e gosta, não tá errado, não é um problema. Sim, eu deixei muito claro. O que a gente quer dizer é individual. Assim, existe um range enorme de pornografia. E aí você escolhe o seu, mas o que a gente tem reproduzido no mundo é só um padrão. E aí que a gente tem um problema, porque esse padrão constrói o que é o sexo na cabeça de milhões de pessoas. Porque você acaba perdendo a comparação, né? A partir do momento que todo o contato que você tem, principalmente adolescente, que não tem tanto contato com o sexo e acaba tendo acesso à pornografia, toda pornografia que ele acessa tem uma série de problemas e questões morais aí que são muito, muito baixas. E a partir do momento que você permite se confrontar e falar assim, puta, não é isso que é pra mim, aí você se permite abrir os horizontes, aí talvez você consiga encontrar alguma coisa, mas é muito difícil. E, claro, como vocês falaram, assim, não tem... se tem coisas ali que te agradam ou não, tem coisas que você aprendeu ou não, é muito particular. Mas o problema é que é muito padronizado dessa forma até grotesca, né? Mais agressiva, é isso. A minha crítica, entrando exatamente no tema, que são as críticas feministas à pornografia, a minha crítica maior é essa, é que fizeram um nicho, um padrão.
E claro que a parte mais romântica também é. A minha crítica é mais sobre... existe de todo tipo. Se você for procurar hoje, ainda mais com a internet, existe para cada nicho, para cada gosto, existe. Mas é mais difícil. Você tem que caçar e tem que ir a fundo para você encontrar uma coisa um pouco mais... Gente. Homem transando britadeira o tempo inteiro E vou aproveitar e fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham também que essa questão do porno ser padronizado, como não é mais culpa da sociedade que consome do que de quem produz? Porque realmente tem para todo mundo. Porque quem consome é homem, né? A maioria das pessoas que consomem é homem. Então eles fizeram isso pro homem. Só que o homem, ele tá ali satisfazendo o gosto dele, vendo do jeito que ele gosta, mas ninguém perguntou pra mulher se ela gosta daquele jeito. Então o homem aprendeu que fosse daquela forma. Aí a gente teve que receber assim. E aproveitando, eu quero dar uma dica pra galera, pegando um gancho no que foi falado anterior aqui, sobre se conhecer. Gente, a pornografia te ajuda a se conhecer também, lógico, né? Mas tem outras coisas, então você pode buscar informações sobre tantra, sexo tântrico, meditação, que tudo isso vai te ajudar a compreender o seu corpo melhor, e você entendendo o seu corpo melhor, como ele funciona, você vai poder promover uma experiência melhor para quem você estiver. Pois no fim do túnel, não é só RedTube, não é só YouPorn. Isso mesmo. Acho que o Rafa tocou com esse comentário num dos que eu também considero os maiores problemas da pornografia, é que muitas vezes, e para muita gente, ela é o primeiro contato com o sexo. Óbvio que isso também, né, gente, as coisas não estão sozinhas no mundo, né? Isso tá ligado, por exemplo, não ter abertura para falar com a família, para falar com alguém da sua família que tem experiência. Eu, por exemplo, nunca falei de sexo com ninguém da minha família, assim. Chegou num dado momento, uma certa idade, aquela conversa de, olha, tem que se prevenir e tal. Eu sempre fui uma menina muito estudiosa. Minha escola, a gente não tinha matéria de educação sexual, mas os professores eram muito abertos a falar sobre todo tipo de coisa. Então, assim, o principal eu sabia, sabe? Como se prevenir de DSTs, como se prevenir de gravidez, etc e tal. Sexo é quando acontece isso e isso. Mas eu não tinha alguém para falar, por exemplo, sobre o que é legal, o que não é. Quem eu conversava sobre isso eram as minhas amigas, que estavam tão perdidas quanto eu. Então, assim, você vai procurar onde, sabe? Se dentro da sua família, os adultos que você conhece, que você confia, não tem abertura para esse tipo de assunto. Então você vai procurar, né, na internet, você vai falar com as suas amigas, com uma amiga mais velha que já transou alguma vez e vai contar como é que foi. Então a pornografia ela acaba sendo muitas vezes o primeiro contato de muita gente com sexo. E eu acho que esse é o primeiro problema, assim. Do seu primeiro contato vem a partir de uma indústria que está lucrando em cima daquilo e que está ali reproduzindo padrões. Foi o Rafa que falou, gente, agora eu não sei, que dá para aprender muita coisa, e dá. Só que acho que ser o primeiro meio de contato é muito complicado, né? Tipo, o primeiro meio de contato com o sexo, que é uma coisa tão íntima, tão importante na nossa vida, na nossa subjetividade, o primeiro contato que você tem é através de uma indústria que está lucrando, explorando pessoas, sabe? E que vai, por um lado, a indústria se adequa ao que o consumidor quer, e por outro lado, a indústria também cria o consumidor, né? Você tem várias pesquisas mostrando que as pessoas têm uma tendência a ficar cada vez mais viciadas em pornografia, a cada vez mais consumir mais conteúdo, passar mais tempo em sites pornográficos, a ver vídeos cada vez mais violentos, por exemplo. E sei lá, se esse cara nunca tivesse tido contato com pornô, ou tivesse já uma vida sexual um pouco mais bem resolvida, talvez essa influência da indústria não seria tão grande nele, né? Sim. E eu acho que a gente entra naquele ponto que a gente falou na semana passada, que é como a gente está criando essas pessoas para o sexo. Porque se a gente cria um homem que está baseando o sexo e o jeito que ele transa a partir da pornografia, a gente está criando mulheres e meninas para serem santas, anjas, tipo, isso não encaixa, né? Então o jeito que a mulher vai transar é o jeito que o homem vai transar, porque ele está consumindo a pornografia e ele que está transando com a mulher, né? Isso a gente está falando dentro da heteronormatividade, que é
definitivamente o maior problema da pornografia que a gente está falando aqui, né? E eu não sei vocês, mas eu só consegui assistir um documentário, acho que por tempo e até estômago, né? No sentido de que são muitos gatilhos, acho que toda mulher já deve ter sofrido algum tipo de abuso, algum desconforto durante o sexo. E eu vendo, né, o Hot Girls Wanted lá, são só homens produzindo, são homens gravando, são homens dizendo o que as mulheres fazem, é tudo na perspectiva do homem para o homem, como se, e uma das meninas coloca ali, né, no documentário, de que ela é um pedaço de carne, né, e aqui a gente até pode entrar dentro do veganismo, nessa parte feminista da coisa da pornografia, que a mulher, ela é só mais um objeto ali, ela é só uma carne, e isso afeta não só a sexualidade da mulher como um todo, eu digo na questão da sociedade em geral, como essa mulher vai ser vista fora da pornografia, né, porque essas mulheres, ainda que elas sejam atrizes pornôs, elas são pessoas, seres humanos que têm vida social. Assim, como feminista, estudiosa da área, né, eu acho que não, assim, existem meios de fazer uma pornografia, não sei se a palavra é sustentável, mas de uma forma mais amena, mas eu não vejo a pornografia como algo que consiga se encaixar numa sociedade ideal por conta de como a mulher está colocada, independente se ela é bem tratada no filme ou não, ela ainda é vista como subalterna, né, marginalizada e imoral. A mulher é imoral. Em todos os aspectos. Concordo totalmente com o que você falou. A gente toca até naquilo que a gente chegou a comentar semana passada. Eu estava até durante a semana contando para um amigo do podcast que eu tô participando, e falei do tema, e estava falando com ele, e aí ele até comentou que ele, mas será que, a gente já chegou a tocar nesse assunto, né, a produção de vídeos caseiros, será que isso rola e não sei o que? Eu falei, rola, mas, né, vou dar o exemplo que eu dei de novo, eu sou professora de inglês. Se eu resolvo fazer vídeo simplesmente porque eu quero, porque eu gosto, e tá lá, gente, duvido que uma vez que as pessoas saibam, sabe, que a minha vida não vai mudar, que eu não vou sofrer com perda de alunos, ou que eu não vou ser julgada. Como a Thaisa falou agora, tem tudo a ver com a posição que a mulher tá colocada. Então a atriz também que tá lá, eu acho que é o único caminho para a pornografia existir de maneira saudável, ou sustentável, né, que foi a palavra que a gente usou algumas vezes, ou digna mesmo, né, numa sociedade diferente da nossa, porque enquanto a gente for julgada como mulher para casar e para transar, não vai rolar, porque ou você tá lá no vídeo, entendeu, fazendo um negócio que você gosta, porque você quer, sendo chamada de puta, de vagabunda, e você não serve, você, como você falou, você é tratado como um pedaço de carne. Então você é só aquilo, você é aquele objeto ali sexual. Você não é mais mãe, você não é mais profissional, você não é mais filha, você não é mais dona de casa, você não é mais nada. Ou você é um pedaço de carne, ou você se comporta como uma, aspas, né, mulher de verdade. O mais terrível disso tudo é que, assim, prega-se tanto sobre a liberdade e sobre autonomia, sobre as coisas, mas a mulher é totalmente estigmatizada, exatamente como você falou agora, que ou é pra casar ou é puta. E aí ela toma a iniciativa de fazer algo pela vida dela, que de repente já não teve uma educação sexual, não tem conversa sobre sexo, não tem uma liberdade, ela vai viver a vida dela. Tem uma experiência como aquela ali, que pra ela é tudo novidade, é uma vivência que ela tá tendo, de certa forma, né? E pra ela, como indivíduo, é uma experiência válida que ela tá, de certa forma, de acordo com aquilo ali. E mesmo que seja bem tratada, o filme retrata de uma forma horrível e acaba se tornando verdade para muita gente, né? Que cria-se também um grande estigma para aquela mulher depois que ela sai, né? Tanto que, acho que foi até comentado num dos documentários, que uma mulher pode ser demitida por justa causa, digamos assim, por ter feito um filme pornô há 10 anos atrás. Isso é ridículo. Um absurdo, né? Fazendo a referência aqui, galera, tá? A grande epidemia da pornografia, que é uma ilustração francesa do século XIX. Algumas feministas diagnosticaram a pornografia como mantenedora, geradora da violência contra mulheres. Teóricas como Andrea Dworkin conduziram uma cruzada contra a indústria pornográfica que, segundo ela, não apenas objetificava as mulheres e lucrava com sua exploração, mas efetivamente ensinava um jeito sórdido de lidar com a sexualidade feminina. É exatamente o que a gente estava abordando antes,
como eu disse, né, mais na minha experiência mesmo, né, eu nunca conversei muito sobre sexualidade ou sobre sexo com outras meninas, nem tive oportunidade, nem com as minhas amigas, porque até as minhas próprias amigas também foram criadas num sistema muito opressor mesmo, assim, nunca se era falado, né? Pra menina pode-se nada, pro menino pode-se tudo. Quando eu fui ter o contato, eu vi que era esse troço agressivíssimo, né? E todos os outros contatos que eu fui tendo também foi esse, né? Então eu torno a dizer que a gente encontra muito mais uma maneira de sexo agressivo, né? Como as teóricas falaram, do que você encontrar algo mais normativo mesmo, mais na base do autoconhecimento, porque sexo pra mim, tudo, claro que é o prazer, mas é o prazer que vem justamente da energia trocada um com o outro. Mas eu só queria fazer um ponto, amor, eu acho que a gente não pode usar o normativo, porque sexo é um negócio muito plural, de dar essa impressão que o sexo é só aquilo. Mas, tipo, o sexo é também só aquilo, porque tem um percentual que a gente não sabe quanto é, do planeta que curte aquilo. Ah, é da hora. E tem uma galera que não. Então, o ponto é que o sexo é algo muito colorido. Então, a escala Pantone de sexo. Sim, e ponto. Mas acontece o seguinte, entra justamente naquilo que eu falei logo no início, que quando você só vê de uma maneira, você torna aquilo um padrão. E eu não acredito que esse seja o padrão. E é isso que essas feministas, né, e a teórica Andrea Dworkin, como você citou, elas estavam militando. Era mais por essa questão mesmo. Filmes e da pornografia ser voltadas apenas para o gosto masculino, portanto, porque tem muita mulher como eu que se perguntava. De tipo, porra, eu sou um ET. Eu não tô me cabendo nessa energia aí, nesse troço que eles falam que é sexo. Porque a gente ouve falar desde criança, ou qualquer assunto que você ouve sobre sexo. Ah, é bom demais, é a melhor coisa do mundo. E quando a menina tem a relação, a experiência dela, ela fala, vocês estão de zoa, né? Não é, Fala, é isso, gente? Foi essa merda aqui de 5 minutos. E aproveitando, Flá, eu consigo entender o que você e todo mundo, né, que já estava comentando aqui, porque assim, eu não faço uso, eu não assisto pornografia, porém, o primeiro contato que eu tive com sexo, eu já, né, vou repetir, eu tinha 8 anos, minha mãe botou lá um filme sexo pra eu ver, eu vi aquilo e fiquei chocada, eu falei, meu Deus, eu não quero isso nunca pra minha vida, o que é isso? Então, isso peraí, o quê? Peraí, desculpa, Laísa. Imagina, mano, assim, se vê um filme de tela quente que tem uma cena de sexo e os pais estão vendo junto. Aonde você tava quando ela contou essa história no episódio passado? Eu tava Gente, pegando colchão. Não, eu comentei isso no episódio anterior, que eu até falei assim, a minha educação, ela foi muito diferenciada em vários aspectos. Então, a minha mãe, tadinha, na época, ela achava que isso era o que realmente ia me ensinar, né? Era eu, minha mãe, meu irmão, não tinha pai. E ela pegou Léo com 8 anos, meu irmão acho que tinha 10, 11 anos. Ela colocou um vídeo pra gente assistir juntos, né? Porque a nossa educação ali era juntos. E ela mostrou, isso é sexo. E soltou o filme, né? VHS. E quando eu vi, eu fiquei traumatizada e eu não queria ver. Eu fechava o olho e ela falava, não, você tem que ver porque você tem que aprender o que é sexo. E tipo, pra ela, né? Era a melhor coisa que ela tava fazendo. Pra eu entender. Mesmo sendo uma criança, né? E depois, aos 9, ela me deu um livro repetindo. Eu não consigo não ficar chocada, mesmo ouvindo isso pela segunda vez. Sim, assim, e aos 9 ela me deu um livro de drogas, gestação e de sexo também, para ler. E assim, um dos motivos pelos quais eu não quis ter contato nenhum com a pornografia foi porque eu vi aquele sexo. Era um sexo, assim, sem ser nada dessas pancadarias, tá? Sexo dos anos 80, anos 90, que até tinha, mas era diferente, e isso me traumatizou. Então, assim, eu cresci sabendo da pornografia em si, com as histórias de escola, dos amiguinhos, das meninas que vinham comentar, principalmente os meninos. Então, assim, eu peguei ranço devido ao que eu ouvia dos meninos, as formas que eles falavam, o que era sexo, e o jeito que eles já falavam com as meninas, das meninas, o que eles iriam fazer com as meninas. Então, assim, eu acho, a opinião minha, que a pornografia ela não deve ser padrão para sexo, apesar de que ensina sim, é o primeiro contato que os garotos têm, que ensina bastante,
mas deveria não ser levado isso pra vida como coisa única, entendeu? Porque isso faz muito mal pra muitas meninas. Eu ouvia os meninos lá da escola falando, não, hoje eu vou pegar uma e vou pegar lá, vou pôr de 4 e vou arregaçar. Não. A gente ouvia mesmo, na nossa infância, falar, eu vou arregaçar aqui. Quando eu ouvi o cara falando que ia arregaçar a menina, eu falava, eu nunca quero isso na minha vida, na escola, sabe? Eu me encolhia num canto e falava, eu nunca vou transar. Por quê? Me arregaçar o quê? Você tá maluca que você vai me arregaçar o caramba, eu te arrebento, filho da puta. Gente. Apesar do que vocês comentaram que não conversavam com as mães, essas coisas, eu tinha livre-arbítrio, assim, eu tinha total intimidade pra falar com a minha mãe sobre tudo. Eu sabia sobre posições, eu sabia o que fazia, o que não era pra fazer, questão de doença. Eu tinha isso pra conversar com a minha mãe. A gente sempre foi muito aberta, né? Até demais, né? Como vocês viram, o meu exemplo de infância. mas mesmo assim, eu não tinha aquele, tipo, com as minhas amigas pra conversar, porque eu ia conversar com as meninas só falavam de sexo com as meninas que já tinham feito sexo. E aí, se você quer conversar com algum menino, não, isso não é assunto de menina. Só que aí, como assim não é assunto de menina, sendo que o pornô que ele tá assistindo tem uma mulher lá? Então, tipo, vocês querem transar a gente é um objeto. O que elas acham do sexo, né? Muito louco. Liza, eu fiquei chocado porque, tipo, mano, 8, 9 anos é jovem. Mas eu entendo que a perspectiva da sua mãe foi te educar e te ensinar e tal. Às vezes a gente erra, tipo, mostra um negócio que é meio chocante, como foi e tal, você descreveu. Mas a tentativa positiva de te educar para que você fosse uma pessoa que entende o básico. Eu também tive esse privilégio, eu vejo que é um privilégio, a maioria dos pais aí cria os filhos como idiotas. Eu falo de forma respeitosa, galera, mas assim, como uma pessoa tapada, que tipo, não sabe nada, não sabe o próprio corpo, se te pegar batendo punheta ou tocando uma siririca, se masturbando em geral, gente, estou usando os termos para ficar bem claro o que eu quero dizer, vai te chamar de vagabunda, de safado, e aí, horrível, né? Queimou a ponte, acabou, esse assunto é um problemão, a menina vai chorar no banheiro, o menino vai achar que ele tem algum problema porque ele se masturba demais, e aí é uma merda. Então é muito bom que tenha esse papo aberto para você poder conversar, porque é isso mesmo, no fim das contas, como você falou, Liza, eu tava no mundo, eu olhava na banca de revista, eu ia comprar a revista Herói pra ver os Cavaleiros do Zodíaco, aí tinha uma mina linda, pelada, com os peitos de fora na capa, aí eu olhava no caixa, era outra mina, eu falava, mano, isso buga a cabeça, porque, peraí, eu posso comprar aquela então, mas, e essa aqui também é bonita, essa mina, mas peraí, isso gera todo um problema e a gente não tem com quem conversar, é foda. Essa história da mãe da Liza é interessante porque, assim, a gente poderia chamar... Não tô dizendo que sua mãe estava errada, mas, assim, acho que todo mundo concorda, inclusive você, que teriam outras maneiras de abordar o assunto, mas é um erro, entre aspas, aqui, né, na tentativa de acerto, assim, porque o mais importante... Ela prezou, né, na sua educação, que era ter um canal de comunicação aberto com você, sabe, para falar, filha, sexo é assim. Talvez não tenha sido a melhor maneira, talvez não, talvez sim, deu uma traumatizada ali com a questão do pornô e tudo mais, mas você tinha com quem conversar. Eu acho que isso falta muito nas famílias de maneira geral. Eu falo isso pela minha família, assim, a minha avó era a pessoa com quem mais eu tinha abertura para conversar, e mesmo assim vários assuntos eram muito difíceis, sabe? Tinha coisa que eu sabia que ao falar para ela não concordava, só que assim, ela não concordar não significa que eu não vá fazer ou que eu não vá acreditar, então é difícil você às vezes dialogar com as pessoas. Eu acho que na família, de maneira geral, né, gente, não vou entrar aqui na questão do que é família, o que não é, mas as pessoas que a gente convive é muito difícil a gente ter um canal de comunicação aberto, e é difícil mesmo, né, você estourar a bolha, você fala sobre sexo, é uma coisa muito íntima, tem todo um tabu, né, social em volta, se você é mulher mais ainda, mas se você é homem também, né, porque o homem não pode ter dúvida, ele tem que saber, ele tem que gostar muito, ele tem que querer fazer toda hora, e é isso. E se você é um cara que fala assim, pô, mas eu não tenho tanta vontade assim, pronto, você vai conversar com quem sobre isso? Você vai falar pro seu amigo? Você não tem esse tesão todo que todo mundo diz que tem? Você vai falar pro seu amigo que você não dura 20 horas transando, sabe? Então tá todo mundo numa dificuldade de se comunicar, quer se expor, né? Isso aqui que a gente tá fazendo mal bem quando a gente conta um pouquinho, aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo, eu acho isso, comigo não funciona. A gente tá aqui se abrindo e se expondo uma coisa que é muito íntima, né? E é muito difícil mesmo de fazer.
Sim, e nós homens passamos por uma coisa também, isso que vocês falam, que pro homem tudo, pra mulher nada, é bem verdade, mas ao mesmo tempo a gente carrega uma mochila desde muito cedo de que já tem que saber tudo, não precisa perguntar, tem que ser o cara. E então a gente não, por exemplo, de conversar com um pai, com um amigo, é ridicularizado, assim, de tentar puxar um assunto do tipo de sexo. Então você tem que saber, não é uma coisa que você tem que conversar. E quando você chegar lá, você tem que ser fantástico, você tem que ser foda. Aí é uma questão da masculinidade tóxica, né? Total. Sim, e que a gente, como mulher, reproduz também, assim. Quantas vezes eu já me peguei ridicularizando, assim, não publicamente, obviamente, que tudo tem limites, né? Mas, assim, quantas conversas com amigas a gente já não teve de falar, nossa, saí com um cara, meu Deus do céu, o menino tava perdido, não sabia o que tava fazendo. E aí você pensa assim... Pô, mas você não tava lá com a pessoa que você gosta, que você se interessou por algum motivo? Senta e conversa, ó, amado, não faz isso aqui não, que isso aqui é meio esquisito. Vamos tentar, assim? E aí é uma falta de comunicação dos dois lados. O cara não pergunta se pode fazer isso. Você pode não, mas assim, se tá legal, se não tá, se você tá gostando, também não sabe ler a tua cara. Também, aí a gente, como mulher, é ensinada a fingir que tá gostando pra não sei o quê. E aí, minha filha, é ladeira abaixo. O problema que acontece é justamente assim, que o nosso primeiro contato acaba sendo sempre com pornografia, né? De todo mundo que eu conheço, o primeiro contato foi com pornografia, nunca com pesada, diálogo, né? Nunca, pesada. Exatamente. E nunca com essa coisa, como o Rafa colocou, da escala Pantone, né? A gente tem aquela visão estreita cinza, né? Que tem seu lado bom, mas a grande parte não é real, aquilo ali é totalmente uma ficção destrutiva. Então, o que acontece? No nosso primeiro contato, se não tem uma outra orientação, ou não tem a sensibilidade de tentar entender se a menina tá sentindo prazer com aquilo ou não, ela dira abaixo, aí acaba gerando um sexo meia boca, aí o assunto se torna um tabu, porque pra ver, como alguém comentou também, né, pra ver um filme com uma cena picante na sessão da tarde, é constrangedor com a família. Só que a única referência de sexo é aquela coisa que ninguém quer ver junto, ninguém quer conversar sobre, e com razão, porque tá daquele jeito. Se tivesse sido tomado um rumo diferente, né, há muito tempo atrás, e talvez não fosse o tabu que é, e talvez não fosse representado da forma que é representado. Só que a gente está numa bola de neve, né? A gente está numa bola de neve que cada vez é mais acessível a pornografia, e cada vez a pessoa, né, tem acesso àquela informação de uma forma brutal, e para ela aquilo ali é referência. Ela com 11 anos já está falando que vai arregaçar as meninas não têm oportunidade de conversar sobre sexo com ninguém, e acaba que aquilo ali sendo a realidade, e ela não é satisfeita, acaba não sentindo prazer, e é uma bola de neve. Eu vou falar aqui, eu sei, tá? É o white people problems, eu sei, o Camilo sabe, alguns homens sabem, mas assim, a gente faz muito parte desse problema, os homens. Por isso que eu falei, no Vegancast passado, eu tava sozinho aqui, Camilo, apanhei de sapato na cara. Porque eu tava tentando falar dos homens, porque assim, a gente sabe que a gente é uns merda, que a gente é muito parte do problema, mas tipo, tudo isso que você falou, somado a uma pessoa que você sente admiração quando você é criança, que é uma figura de autoridade quando você é criança, que é um tio seu, pior ainda, se for um tio de sucesso financeiro, de sucesso de carreira, chega pra você e fala: e aí, sobrinho, já tá machucando as garotinhas? Ele te deu um norte ali, sabe? E aí você usa isso como, pô, eu tenho que ser agressivo em algum ponto. Então, assim, concordo, a gente precisa sim melhorar, mas a gente tem que falar com os homens pra quebrar essa ideia de que sexo é essa brutalidade, porque as nossas figuras, os nossos heróis nos ensinam isso, mesmo que sem querer, mas eles fazem. Eu quero aproveitar a sua fala e mudar um pouco o rumo e voltar a bater um pouquinho em vocês dois, aproveitar que tem dois homens aqui. Bate mesmo. Eu vim pra isso, entendeu? Botamos o Camilo aqui pra isso. Bate que eu gosto. Legal. Eu ia falar. Bate. Eu acho que, como uma boa feminazi, entre aspas, riso, é o meu dever trazer essa discussão aqui, caminhar um pouco mais para o lado das mulheres, que eu acho muito produtivo a gente trabalhar esse assunto da pornografia com base na perspectiva do homem, como o homem reproduz a sexualidade para e com a mulher, mas eu queria trazer um pouco para a perspectiva da mulher, né?
essa nossa conversa, porque eu vejo muito que o discurso de uma mulher que transa, uma mulher que fala abertamente sobre sexo, ela está muito associada a uma mulher livre sexualmente, uma mulher que tem poder sobre o seu corpo, uma mulher que é muito bem resolvida. Então existe também essa questão da liberdade sexual, não só sexual, mas a liberdade do corpo associada ao sexo, né, e que a mulher faz ou não. E aí existe uma linha muito tênue que eu me peguei pensando quando estava assistindo o documentário ontem, quanto essa mulher é livre mesmo de estar se expondo, fazendo aquele tipo de sexo e se expondo a esse tipo de situação, que ali existem várias condições, né? Tem a saúde física dela, né? A saúde mental, a própria violência, que aí gera um monte de repercussão, a autoestima dessa mulher. Mas a outra parte da linha tênue é que a gente tem que tratar o sexo como um sexo, né? Existe a questão de transar com carinho e existe o sexo, né? E uma da menina lá no documentário é que é o trabalho dela e é tão legítimo quanto um cantor que vende a sua voz, né? Por que um cantor não é julgado de estar vendendo uma parte do corpo dele e uma mulher que está vendendo o seu corpo de uma forma que ela, claro, devido a todos os fatos que levaram aquela mulher a vender o corpo dela, que geralmente é para sair de uma situação de vulnerabilidade, ou então sair de casa, ou conseguir um dinheiro fácil, a justificativa não importa, né? Mas se ela toma aquilo como algo que ela quer para a vida dela, isso não deveria ser julgado. Sexo é tanto quanto cantar da perspectiva do corpo, né? Você dá 8 horas do teu dia dentro do escritório, você tá vendendo o seu tempo ali. E é só mais um trabalho. A gente vende tempo de vida, né, no final das contas. Eu acho que a pornografia, ela cai pra mim, pelo menos, ela cai num problema maior do que a venda da força de trabalho, de maneira geral. Justamente, a gente sempre volta nesse ponto, que eu acho que é a raiz de todos os males, no final das contas, né? O papel que a mulher ocupa na sociedade. Se você escolhe trabalhar com isso e não com outra coisa, que quando a gente fala de escolha, a gente está falando de uma pessoa que tem possibilidade de fazer outras coisas. Só aí a gente já pegou uma parcela privilegiada das pessoas que escolhem trabalhar com sexo, que elas de fato escolheram, né? Mas pegando todo mundo que acabou trabalhando com isso por escolha ou por necessidade, a partir do momento que a gente não tem liberdade como mulher para explorar a nossa sexualidade, porque você tem duas opções, né, como mulher, para explorar a sua sexualidade. Ou você o que a gente às vezes chama de liberdade, que é muito... esqueci a palavra agora, mas que as pessoas adoram falar de liberdade, inclusive adoram ver homem falando de liberdade sexual feminina. Eu falo, mas a liberdade de dizer sim pra você e fazer, sabe, uma menina que topa fazer tudo que você gosta, a liberdade de falar que não e voltar pra casa em segurança, em paz, sem ser agredida, sem nada. Eu queria falar uma coisa, gente, antes da gente continuar, porque a gente tá jogando bastante sobre o sexo. E claro, o nosso papel é julgar mesmo, que se foda, é isso aí. Mas eu acho que é legal a gente entrar num consenso, porque sexo de vários tipos. Tem um monte de coisa que é sexo, que a gente nem imagina. E não cabe a gente dizer se é certo ou errado, a não ser se for um crime. Que nem assim, como é que é? Zoofilia, cara, crime. Fora né? do consensual já é errado. Dentro do consensual... Exatamente, então, a partir do momento que é consensual, tá valendo, né? Pronto. Já pra dar um norte, porque assim, tem gente que gosta de sexo agressivão, tem mulher que gosta, tem homem que gosta de bater, tomar tapa. E gente, tudo isso é válido. Tudo é válido, cada um faz o que curtir, contanto que tá todo mundo bem ali. E aí que nem o pessoal fica zoando, mas e aí, engolir é vegano? Meu, se o animal não foi maltratado, se ele tá ali e tá tudo bem... Tá sendo explorado? Beleza. E tem outra também, né? Assim, preliminar é tirar os gatos da cama e fechar a porta, o resto é sexo mesmo. A partir daí, minha filha. Mas eu queria abordar a questão da indústria real agora, mais do que a questão do sexo em si, né? Falando mais sobre quem tá dentro da indústria do que quem tá no telespectador. As meninas, mesmo aquelas que defendem que eu tô aqui porque eu quero, eu escolhi e tal, mas às vezes aquela menina, ela não tá
sei lá, ela não tá entendendo que a indústria tá consumindo ela ali e que aquele cachezinho de 2 contos que ela ganhou não é 0,000 infinitos do que é o que a indústria tá lucrando com a imagem dela. Ela é a estrela de tudo. Sem ela, não ia rolar nada naquela bosta. E é o quê? Ia ter um filme do quê? De um cara batendo punheta? Tudo bem, é um nicho, mas ela é quem escolhe. Os caras da indústria vão lá e explodem, ganham milhões. É tão barato produzir os filmes pornôs, né? A maioria deles, né? Não é nenhuma indústria de Hollywood, né? Pra quem assiste, e fatura sabe. muito mais que Hollywood, né? Exato. E os caras... Isso até tecnologia, né? É. Mas eu queria só fazer uma conclusão, que a gente tá falando do feminismo, como o feminismo vê a pornografia. E assim, pra gente conseguir resumir isso, porque o homem precisa de resumo simples, gente. Eu tô fazendo o papel do homem aqui. O feminismo... como o feminismo vê a pornografia? Pode, não pode? É uma escolha da mulher? Ou não é? Então, as feministas dos anos 80, elas criaram movimentos, algumas pró-pornografia e outras contra a pornografia. A gente vê que nada mudou, né? Nada mudou. Continuamos nos mesmos grupinhos. Tem as feministas prós e tem as feministas contra, né? Na década de 80, os grupos que são a favor, mas não totalmente, da indústria, as meninas começaram a montar os seus próprios vídeos sozinhas. E elas começaram a produzir. Por quê? Porque elas perceberam, eles estão lucrando horrores, mas eles só estão lucrando por minha causa. Peraí, por que eu tô ganhando nada? Né? E aí elas começaram a produzir. Aí a minha visão, dentro da minha ótica feminista, tá ok. Esse tipo de pornografia, independente do que seja, do que elas façam lá dentro, contanto que não mate ninguém e tudo seja consensual, é válido. Elas estão ganhando, é delas, elas estão upando nos sites ou vendendo e criando suas próprias produtoras. Até aí, legal. Mas enquanto tiver sendo a figura da menina que tá ali fazendo render esses bilhões e ela ainda sai como vagabunda, vadia e ainda ganha um cachezinho de 500 conto, não. Muito não, mesmo que ela esteja ali dentro e falando que tá adorando. Não, amiga, abre o olho. Abra o olho. É uma exploração, né? Eu concordo com você, Flávia, porque se pegar os documentários, né, antes mesmo de estar participando aqui desse VeganCast sobre pornografia, eu já tinha assistido um com o Camilo, né, e assim, que a gente conversava bastante sobre isso, então, tipo, como você mesmo estava dizendo, Flávia, porque assim, as meninas que estão nesses filmes, elas se defendem falando, não, eu faço porque eu gosto, mesmo no dia que acaba tendo um dia ruim, no final eu lembro que eu gosto do meu trabalho e ele me dá a grana que eu quero e eu fico feliz. Só que você, quando chega no final do documentário, muitas dessas garotas, elas estão terminando a entrevista chorando, elas estão terminando a entrevista falando que queriam ter tido a oportunidade, na verdade, de fazer outra coisa do que o pornô. Por quê? Porque por mais que... Parece que assim, né? No início é um deslumbre, né? Tudo, porque eu tô viajando, eu saio da minha cidade. Então, assim, quando fala, mas porque eu escolhi ser atriz pornô? Eu vi os documentários e, assim, do que eu já vi, eu pesquisei, poucas, elas estão de bem com elas mesmas, com a escolha mesmo que elas fizeram. Não, eu fui porque eu gosto, é isso que eu queria, eu sabia onde eu estava me metendo. E eu nunca fiz nada do que eu não queria. Mas quando você termina de ouvir, aliás, de ver esses documentários, você vê elas falando que você entra nesse ramo e sua vida muda, sua família vai descobrir, você vai ser julgada, não vai ser pro resto da sua vida. Então, assim, por mais que tenha a parte da pornografia, onde as mulheres estejam tendo as produtoras e elas estão lá fazendo, na parte de pornografia em si, sendo filme, eu ainda acabo sendo contra por conta das consequências que isso causa para as mulheres em si. Agora, nesses webcam que chama, né, nesse outro formato, que não é aquele vídeo assim que a garota tá, isso, que tá ela mesmo fazendo e ali uma pessoa vendo, se ela também acha que isso é melhor para ela até mesmo do que pro lado dos filmes, tudo bem.
Mas eu já vejo uma diferença em questão do filme lá, o pornográfico, para como tá hoje em dia essas tecnologias voltadas para o lado pornô. Então, essas tecnologias eu até concordo, mas mesmo assim as mulheres elas vão continuar sendo subjugadas, elas vão continuar sendo vistas como mercadorias, como pedaço de carne, como a gente já comentou aqui. E para finalizar em questão aí dos homens, né, já que vocês estão aqui ouvindo, estão aqui com a gente também, e vocês que vão estar ouvindo, eu vou repetir uma fala que eu disse no outro podcast. Escutem as mulheres, escutem o que a gente está falando, que a sua amiga, ou que você já ouviu de alguma pessoa próxima de você falar. E assim, presta atenção, porque vocês não vão estar deixando de ser mais homens por isso. Vocês vão estar simplesmente sendo mais humanos. É o que eu tô falando. É legal a gente discutir sobre isso, porque o feminismo, pelo menos na percepção... na minha percepção, e eu acredito que a maioria dos homens, ele é sobre dar poder à mulher. Para ela enxergar melhor o que está acontecendo, entender como é a sociedade, como ela é prejudicada, ter liberdade, luta, é isso. É para as coisas melhorarem. E a gente tem equilíbrio, porque não tem equilíbrio. É difícil entender esse lado, que, é o poder da mulher e ela fazer o que ela quiser. Então ela pode fazer pornô, porque... Mas, peraí, mas não, aí o pornô... E aí a gente começa a entrar em outras arenas, pode ficar meio confuso. Então é legal a gente deixar claro que não é que o pornô é o problema em si, porque pessoas vão fazer pornô de um jeito ou de outro, como você falou da Ken Girl. Mas é como a sociedade está mal estruturada e por para causa receber esse tipo de material, né? Como a sociedade está mal estruturada para lidar com esse tipo de material, para lidar com esse tipo de mídia. E só pegando enxergar que a alguém mulher é um estava ser falando humano, uma coisa e que ela não é menos pessoa por causa de um trabalho que ela escolheu fazer ou algo do gênero, como a gente viu nos documentários, né? Que não, a vida foi beleza. Não, e elas mesmo, assim, Rafa, elas mesmo, conforme esses documentários específicos que a gente viu, elas mesmo lá estão falando assim, não, eu fiz, eu escolhi isso porque essa decisão foi minha, né? Que seja por grana, por fama, como vários documentários mostram situações diferentes. Por isso que eu falo que é difícil a gente pegar e falar assim, faz porque é a escolha dela. Se elas estão falando, eu respeito, tudo bem. Mas assim, quando você vê elas dando entrevista falando sobre a vida delas também, e isso é que eu quero deixar bem claro que eu não estou julgando ninguém, são falas mesmo delas. Elas depois, no final, falam assim, porque eu larguei o pornô, porque eu queria ter uma vida normal. Então, assim, elas mesmo estão perdidas. A gente vê isso, se a gente dá uma pesquisada rápida, você vê a expectativa de vida das atrizes pornô, por exemplo, a quantidade de pessoas na indústria pornográfica que tem problemas seríssimos de transtornos psicológicos que desenvolveram depois de começar a trabalhar com pornô, o alto índice de uso de drogas, e assim, gente, eu não tô aqui para julgar quem usa nada, até porque, enfim, eu bebo, eu fumo, não é essa a questão. Mas a gente sabe que o uso exagerado de qualquer substância é um problema, e muitas vezes essa galera tá usando isso para escapar dessa vida, assim, porque você o tempo inteiro sendo visto como objeto e não sendo respeitado. E assim, por mais que a gente fale que, mas tem consentimento, mas ela concordou. Gente, até que ponto você concorda? Até que ponto você realmente quer fazer algo do qual o seu sustento depende? Eu sou professora de inglês, eu amo dar aula, eu amo os meus alunos. Tem dia que eu não tô afim, eu tenho que dar aula assim mesmo. Então assim, eu tô ali porque eu quero? Mais ou menos. Eu tô ali porque eu tenho uma necessidade de pagar minhas contas, pagar meu aluguel, o aluno faz a aula naquele horário, então não interessa muito se eu tô de bem com a vida ou não naquele dia, eu tenho que dar aquela aula. E já é foda, tem dia que é difícil. Imagina você tá ali super exposta, tá ali transando, tá ali mal ou bem vivendo um momento que é muito íntimo, não importa o quanto você seja desprendido dessa coisa, o quanto o sexo não seja um tabu pra você, é uma coisa muito pessoal ali acontecendo, é realmente seu corpo, assim, muito mais do que qualquer outro trabalho. E o psicológico pesa. Sendo usado, pois é, então assim, quando a gente fala de consentimento também, quando envolve pagamento, consentimento já é complicado, e consentimento não pode ser comprado. Eu não quero fazer hoje, mas você assinou um contrato que você ia fazer esse vídeo dessa maneira e a gente tem que entregar para a produtora até amanhã. Mas hoje eu não tô me sentindo bem. Vai colar? Não, porque você tem um contrato te prendendo aquela produtora, cumprir com aquele negócio, sabe? Então, assim, pessoalmente, eu não julgo se ela não acha que a pessoa que assiste pornô, ela tá errada, ela tá fazendo uma coisa horrível, mas assim, eu pessoalmente me sinto muito feliz de
de falar que eu não consumo mais esse tipo de material, me sinto não fazendo parte disso, sabe? E acho importante isso que a gente está fazendo aqui, dialogar e falar sobre isso. Não é para ninguém se sentir mal porque vê ou porque ainda vê. Eu acho que é muito natural essa nossa curiosidade de ver sexo, de lidar, como a gente falou, a gente vive numa sociedade que trata o sexo como muito tabu, então a gente às vezes não tem acesso, né? Acho que a maioria de nós aqui falou de uma certa dificuldade de conversar com as pessoas, com as amigas, com os amigos, com a família. Então esse continua sendo um meio, né, de você entrar em contato, de você entender o que rola, o que não rola, mas é um assunto bem complicado, é bem delicado. Resultado do que a gente falou aqui, eu acho que a pornografia no nosso país, ela vai muito de encontro com a prostituição, né? É tipo assim, é um trabalho, um serviço, um entretenimento legítimo, tanto para quem está usando quanto para quem está oferecendo, né? Só que existem muitas consequências a partir disso, né? Por exemplo, o nosso país é o que mais mata pessoas transexuais, e essas pessoas transexuais, ou transgênero, elas estão predominantemente inseridas dentro da prostituição. Então, como que a gente lida com isso, né? A prostituição vai continuar existindo, a pornografia vai continuar existindo, e qual que é o recado que fica disso tudo, né? A gente não tem como anular algo que está posto, né? A gente tem como mudar como as pessoas lidam com isso. Claro que as mulheres precisam colocar de alguma forma, tanto mulheres quanto transexuais, transgêneros, porque a gente está falando aqui de um sexo heteronormativo, mas mulheres trans também estão dentro desse meio aí. E aí os homens, enquanto seres, né, que convivem em sociedade, precisam se colocar na situação de avaliar a postura que eles têm enquanto usuários ou enquanto pessoas ativas na prostituição, enfim. E acho que a gente está fazendo um papel ótimo aqui de discutir, trazer perspectivas. Acho que cada mulher aqui tem uma ideia sobre o que é a pornografia, o que é a mulher na sociedade, mas tudo converge por ponto de que os homens precisam não só ouvir mais, como a Liza falou, mas também mudar a atitude, né? E é um trabalho de formiguinha mesmo, e passando isso de homem para homem, de pai para filho. Às vezes você está num almoço em família, você ouve o seu pai, seu tio falando uma coisa. Eu, enquanto mulher, eu me sinto agredida quando eu ouço algo que inferioriza, né? Então eu rebato mesmo, mas porque eu tô sendo a pessoa atingida. Talvez se os homens começassem a fazer isso, no sentido de que tem a informação e vão repassar, a gente pode pensar em construir uma sociedade melhor para a gente conseguir conviver melhor com isso, de uma forma que homens e mulheres possam tirar o melhor proveito disso tudo, né? Sim, nós homens somos sim parte do problema, e somos, sei lá, 99% do problema. Tanto pelo consumo, quanto pelo estigma que é causado na mulher, né? Acaba que a mulher... O padrão que vocês criaram, né? Vocês criaram um padrão que fizeram a maioria das mulheres até hoje não se encaixarem em lugar nenhum, né? Porque lá desde sempre, tanto o pornô quanto a indústria do entretenimento nos mostravam, e ainda até hoje mostram, mulheres loiras, magras, peitudas, de cabelo liso. Essas meninas feministas da década de 80, quando elas começaram a produzir, como a Liza falou, suas webcams, né? Mais pro lado das webcams, elas começaram a se empoderar e falar, peraí, agora todo mundo é padrão aqui, e começaram a colocar todo tipo de mulher, né? A se colocarem, porque cada uma abria a sua webcam ali e fazia o seu trabalho. E eu tô falando isso de 80, mas olha a gente aqui hoje também, em 2020, 40 anos depois, tentando ainda, né? Tentando ainda quebrar tabu, quebrar paradigma, ver como a luta ela é longa. E agora com essa liberação, digamos assim, e autonomia para a produção de conteúdo, você percebe que quando tá fora dessa ditadura de como é o conteúdo, você percebe que tem todo tipo de perfil, não é só aquele padrão loira com peitão, aquela coisa... Friends with grannies. Tem de tudo. Friends with grannies. Tem de tudo. Tem tudo. Mas mas o que eu quero dizer assim, com a autonomia da mulher produzir seu próprio conteúdo, ela faz o que ela quer
sem ter que se enquadrar. Ela tem o corpo dela, ela faz as coisas que ela quer, as coisas que ela gosta e pronto. Mas ainda assim tem esse problema do que o ator pornô, depois que ele se aposenta, ele tá de boa, ele é o cara. A atriz pornô, ela fez 2 meses de... Tem um caso até recente que causou um pouco de polêmica da Mia Khalifa, você deve ter ouvido falar. Mas ela gravou durante 1 mês. Foi 1 mês? Foi isso, né? Um mês só, né? E ela ganhou pouquíssimo, né, cara? Ela ganhou, tipo, acho que cerca de 12 mil reais no total, e assim, os vídeos... O Pornhub ganha com ela, sabe, até hoje, é absurdo. Exatamente. Então, são 5 anos após a carreira dela, eles estão lucrando um monte, e ela é perseguida na vida pessoal até hoje, isso é incabível. É ridículo como uma sociedade permite esse tipo de comportamento. E não é uma sociedade que é uma entidade maior chamada sociedade, não, é os indivíduos que se comportam dessa forma. E eu não sei se foi a Thaís ou se foi a Mayara que falou, mas eu queria aproveitar o gancho, que não é porque as meninas elas estão se empoderando mais, estão indo para frente da webcam para fazer o trabalho, que elas estão fazendo exatamente o que elas querem, porque como qualquer outro trabalho, CLT ou não, você faz para você, mesmo que você goste também, nem todos os dias são flores, né? Um dia seu chefe briga com você e no dia que ela abre lá o webcam, vem o cara que é criado pelo cria do patriarcado pedir para ela enfiar o dedo no cu e sair no nariz. Então, entende? Ela tá ali também ganhando e nem todos os dias são flores. Então não é, nossa, que empoderada, tá lá atrás da webcam fazendo. Não estou endeusando o mercado, mesmo que de microprodutor individual, como são as meninas. Não é, olha que mundo maravilhoso, não, também. Galera, tem um caso que a gente aqui, todo mundo é meio velho, eu acho que todo mundo conhece a referência Garganta Profunda. É um caso assim que ele deixa muito claro como a mecânica desse sistema funciona, né, de você ser obrigado, de você fazer tipo um trampo por, sei lá, 2 dias e isso acabar com a sua vida. E assim, isso não é uma história, tá, gente? Não é uma historinha que você ouviu num bar, não, isso é real. Você pode pesquisar na internet, você vai confirmar essa mesma informação de diversas dimensões diferentes. E a gente vai falar agora, galera, do caso da Linda Lovelace, que era a menina do Garganta Profunda. Foi um filme... Eu não entendo até hoje por que esse filme explodiu tanto, eu não entendo, porque eu lembro que quando eu era criança eu ouvia os adultos falando, e eu percebia que tava falando de alguma coisa estranha. Quando eles faziam referência, sabe? Eu só entendi quando eu assisti o documentário, né? Porque ela conseguia colocar realmente. E não é que ela conseguia, né? Eles fizeram com que ela conseguisse não, mas, assim, engolir até o caule, né, da árvore. Mas é que o negócio era que ela tinha um clitóris na garganta. Aí ela só sentiria prazer assim. Olha a loucura aqui. E é totalmente mentira. Não tinha nada de nada, né, na garganta. Mas é o marketing, né? O marketing que fizeram em cima. Nossa, a mulher que tem o clitóris na garganta, né? Ela morre de prazer quando o dito cujo chega ao mais profundo da garganta dela. Você é louco, minha filha. Ninguém consegue nem respirar. Já tentou? Já tentou respirar com o negócio tampando a sua garganta? Não dá. Gente, eu vejo a pornografia como pegarem um sonho, assim, uma fantasia do homem e tentar reproduzir. Isso com certeza deve passar na cabeça dos homens. Tipo... E o pior disso é que é exatamente por aí, e o problema é que quem assiste não entende que aquilo ali é uma dramatização, digamos assim, né? Que aquilo não é real, né? Isso que acaba... É só uma fantasia, exatamente. E o pornô acaba caindo muito nisso, assim, de que você assiste e entende aquilo ali que é assim que tem que ser feito, e não, aquilo ali é uma fantasia, uma dramatização, no fim das contas. Quando eu ouvi falar sobre esse caso, assim, né, na verdade, o filme, né, não era nem um caso, era o sucesso do momento, assim, eu acho que eu já tinha uns 18 anos, né, demorou pra eu ouvir falar, e assim, tipo, eu ficava, mas o que tem de interessante nisso? Porque, tipo, como eu já não via graça no pornô como um todo, e os meninos tudo doido, falando assim, eu tenho uma amiga que conversava bastante até com ela
sobre isso. Eu falava, tá, mas, qual que é a graça de você ter que engolir tudo isso se você tá com seu namorado se você não quer? E aí, você vai poder falar pra ele que você não quer isso? Eu questionei a minha amiga na época que ela já namorava, né? E aí eu falei isso pra ela, tipo, tá, mas e aí, você vai falar isso pra ele ou não? Porque acabou que, mais uma vez, devido ao que mostra lá, é mostrado no pornô, porque então, se eu vejo lá é reproduzido, eu quero fazer com a menina. Então, tipo, isso na época da minha adolescência, assim, na verdade, os 16, 17 anos, não foi nem com 18, era muito assim, tava muito gritante na escola isso. Então, tipo, todos os moleques queriam pegar e fazer com as meninas que eles poderiam. E se não fosse com as meninas que eles estavam saindo, seriam com as putas, né? Porque as putas eram obrigadas a fazer, porque eles estavam pagando e elas não teriam escolha. Então, tipo, eu tive que ouvir essas coisas e eu ficava me sentindo muito mal. Eu questionava eles, mas eu tava questionando a parede, porque eles só riam e não tinham nenhum mínimo de sensibilidade, dizer, né? Isso, não tinham. E interessante isso que você falou, Liza, de ou ia fazer com as meninas que estavam saindo ou ia fazer com as putas. E aí, eu tava aqui, enquanto eu tava ouvindo vocês falando, eu tô pensando, a gente como mulher não ganha uma, né? Porque se você não gosta, não quer fazer, o seu namorado vai ficar putinho, seu marido vai ficar putinho, o cara que você tá saindo vai ficar putinho, vai achar que você quer pagar de santa, você é muito chata, aí eles viram os feministas, né? Você tem que se empoderar e fazer o que quiser. Eu falo, amado, eu não quero, eu tô fazendo o que eu Mas que loucura! Eu quero é comer um hambúrguer vegano e não enfiar isso na minha boca, garoto. Você não aprendeu nem lavar isso, que vem com essa. E por outro lado, eu já ouvi de várias meninas, assim, que curtem, que acham legal, e assim, tem toda essa questão de a gente também aprende muito a curtir certas coisas com pornografia, mas enfim, você curte lá o rolê, você acha interessante, você gosta de fazer isso com o seu parceiro, e aí você também não ganha nada com isso, porque você é puta, que ele vai querer ficar com você porque você gosta de fazer isso, e depois foda-se, na hora de namorar e levar pra mãe, se isso que você quer, também não vai acontecer, porque aí você é puta, porque aí topa tudo, né? Aquela menina topa tudo. E a hora que a gente tava falando de um sexo mais violento, mais agressivo, eu me sinto muito tocada por essas questões, porque eu curto um rolê menos delicado. E assim, já passei por situações da pessoa ficar assim, horrorizada, porque eu curtia de uma determinada maneira e não de outra, eu fico assim, amado. Mas não é legal lá no pornô. Aí eu gosto, eu sou piranha, não vale a pena. Gente, por favor, né? Não, e assim, isso que você acabou de falar, vou até pegar um gancho do que você comentou, questão do seu gosto pessoal, porque assim, eu não assistia pornô pra saber que de fato tudo o que acontecia, né? Eu ficava sabendo pelo época de escola e assim, o que vinham comentar comigo. Então, de fato, eu não sabia tudo o que acontecia, mas quando eu ficava sabendo, tá bom, beleza. Mas quando eu comecei, né, a minha vida sexual, foi já de um jeito que eu comentei pra vocês, né, que eu fui taxada como ninfomaníaca, porque eu gostava da coisa, apesar de, porque pra mim era, porque, né, tá no início, então eu tô com fogo, essas coisas, e eu fui descobrindo que não era isso, é porque eu realmente gostava. E mesmo sem assistir a pornografia em si, eu não tive ela como referência pra, tipo, então é assim que eu quero fazer e não é assim que eu quero fazer. Eu fui descobrindo no dia a dia, conforme eu fui fazendo. E assim, eu gosto de uma coisa bem pesada, assim, não vou nem falar, como foi que você falou, mas bruta. É diferente. Mais menos delicada, vamos chamar assim. Menos delicada, isso, menos delicada. Então, tipo assim, eu gosto de uma coisa pesada e quem ouve eu falar, porque eu sempre falei abertamente de sexo com todo mundo, porque é normal pra mim falar sobre isso. Quem ouve eu falar, e na época que eu via, falava assim, né? Nossa, qual pornô você assistiu pra você gostar disso? Eu falava, não assisti pornô pra gostar disso. Eu simplesmente fui fazendo e fui vendo o que eu gostava e o que eu queria. E pra um relacionamento não deu nada certo nessa parte. E pro outro, hoje, graças a Deus, tá super bem-vindo. E assim, é questão da gente continuar indo atrás do que a gente gosta e que a gente não gosta. E não deixar se apagar por conta disso. Criado por Gerard Damiano, Garganta Profunda foi filmado em motéis baratos da Flórida. Custou apenas $23 mil e foi pago com dinheiro da máfia. Qual era a probabilidade de um pornô de 62 minutos de baixo orçamento e estrelado por uma anônima faturar mais de 600 milhões?
baixíssima. Mas foi isso que aconteceu com esse em especial. E o motivo de todo esse sucesso foi provavelmente sua protagonista, Linda Lovelace. Ela não era uma atriz profissional e na ocasião só tinha 23 anos. Muito nova, gente. Muito nova. Ela era muito novinha. 23 anos. E olha essa máquina toda. Você faz um trampo, um dia, fica gravado pra sempre. Pra sempre. Vira uma máquina de dinheiro. Pra sempre, né? Girando dinheiro. Só que... Eu, na minha visão, no mínimo, quem trabalhou... Porque assim, você fez ali o bagulho. Você fez. Então, qualquer dinheiro que vai ser ganho em cima do material, não foi da câmera que usou, não é isso que é o produto. O produto é quem tá ali aparecendo. Em cima dela, então, né? No final das contas, você tem um royalty, no mínimo. Uma produção lucrando milhões, ela provavelmente ganhou uma porcentagem ínfima disso, e, no entanto, quem com certeza sofreu as consequências de tudo isso foi ela, né? E muito nova, assim. Não estou dizendo que uma pessoa de 23 anos não tenha, enfim, a cabeça no lugar, nem seja imatura, nem nada, mas assim, a gente está aqui, né, há mó tempão já falando das nossas dificuldades, às vezes, de conversar, de dialogar sobre esse tipo de coisa, aí você se coloca no lugar, assim, você tem 23 anos, você faz um trampo desse e vira, assim, o gigante que virou. Mano, eu não consigo nem imaginar como tava a cabeça dessa menina, sabe? É muito bizarro, muito pesado. E eu não falo assim que 23 anos não pode transar, gente. Não é isso que eu quero dizer, mas eu acho que... Mas você tá resolvendo ali as questões ainda, né? Não, mas assim, ela com 23 anos, ela não conseguia enxergar o que fazer um filme queria dizer no mundo real. Que isso era uma fita, que ia reproduzir, ia copiar e tipo, acabou, você não é mais um ser humano. Você é a mina do filme. Você é a garganta profunda e é isso aí, sabe? Isso é pesado. O que aconteceu com ela, é legal que a gente tem esses números como referência e todos esses anos que já passou, a gente vai ver ao decorrer da história dela, é muito próximo do que aconteceu com a Mia Khalifa e com diversas outras meninas da indústria. É meio que um sistema que sempre faz isso, vai lá, pega, aproveita, mastiga, né, cospe e aí próximo e vai embora. Exatamente isso. E infelizmente, né, eu digo infelizmente no sentido de que a sociedade em si, independente da mulher de estar fazendo filme pornô ou não, ela já é julgada. E aí essa menina de 18 anos que decide ir para esta vida, vou dizer dessa forma, ela não sabe muitas vezes onde ela está realmente se metendo, porque como a gente já disse aqui, é um deslumbre, é fama, é dinheiro, porque não tem referência nenhuma, né? Isso, porque quer... Não tem a dimensão, né, do que vai virar. Isso, e aí ela acha que vai ganhar milhões, assim, milhões não, vai ganhar muita grana, a grana ali que vai mudar a vida dela, e tem até uma parte que a menina fala lá no documentário assim, eu em 4 meses ganhei 25 mil e quando voltei pra casa vou ter com 2 mil. Quer dizer, é meio que ela saiu com uma mão na frente e outra atrás do que ela fez. E a indústria ainda vai continuar ganhando em cima dela, mesmo sendo amador, né, que tem também esses vídeos, mas vai continuar ganhando em cima dela e vai ela pra justiça querer que parem de mostrar. Não vai. Tá no contrato que ela assinou, de repente, isso, né? Isso, já era, sabe? Ela tá ali pra sempre e pra quem quiser ver. E tem um problema também, justamente da perspectiva da pessoa com aquela idade, assim, que não quer dizer, fez 18 anos, beleza, já pode transar, isso daí não é indiscutível. Mas, assim, oferece $4 mil pra uma pessoa de 18 anos... com um contrato mequetrefe, é muito fácil ela aceitar, é muito mais fácil ela acabar aceitando para viver aquela experiência e ganhar um bom dinheiro, do que, por exemplo, uma pessoa um pouco mais velha que pode olhar aquele contrato e falar, pô, isso aqui vai me prejudicar lá na frente, eu não vou receber nenhum royalty, por exemplo, por esse material. Teve um cara na China que ele deu um rim por causa de um iPhone. Um rim por causa de um celular. Por isso que realmente que as pessoas não têm essa noção. E aí, no fim das contas, gente, ele se ferrou, porque ficou menos um rim, sobrecarga no corpo. Teve que vender o iPhone pra pagar o tratamento. Isso é real, isso é real. Vocês vão ver. Vocês vão ver esse meme no Facebook. Vocês vão ver essa história, é real.
Isso que você comentou, eu já sabia que eu não lembrava, é que eu tô rindo porque eu não sabia do que aconteceu depois com ele, né? Por isso que eu tô falando que eu vou pro inferno, porque, como que eu tô rindo dessa desgraça da tipo assim, Ele agendou Mas não atendimento tem pelo como, fone? é muito absurdo, cara, pra não rir. É muito absurdo. Agora uma coisa assim que eu não sei se em algum momento vocês já pararam pra pensar, e principalmente com esse assunto sobre pornografia, mas assim, o que as pessoas elas são capazes de fazer por grana? Porque se parar pra pensar, infelizmente, a maioria das gurias que entram nessa vida é por motivo de grana. Não, e a gente porque trabalha. não tem outra alternativa. Não, e a gente Porque acaba você vai ver, trabalhando né, com gente, grana assim, também, muitas vezes. E outra, por exemplo, acontecia muito dos próprios documentários, né? Delas comentarem, porque, eu tô aqui na cidadezinha do interior e a única perspectiva que eu tenho agora, com 18 anos, é trabalhar no café da cidade para ganhar $4 por hora. Sendo que eu poderia estar ganhando $400 por hora em outro lugar, vivendo de festa, curtindo a vida. Pô, com 18 anos é muito, tipo assim, por mais que seja o livre-arbítrio dela e a decisão dela, é muito encantador, cara. Não, falta maturidade, tanto que você vê que essa galera de produtor e tal vai procurar uma galera nova mesmo, porque é o conteúdo mais assistido, e 2, porque é mais fácil, sabe? Vem me convencer a fazer um negócio que eu não quero. Gente, não interessa, nem todo o dinheiro do mundo, sabe? Por outro lado, eu tô numa posição de pessoa, assim, que trabalho como autônoma, que tenho escolhas, sabe? Então eu posso falar, não, gente, não vou transar com esse cara ali por, sei lá, $4.000, porque eu tenho minha vida aqui direitinha. Mas assim, às vezes a gente vê os números, quanto se ganha pra fazer um filme e tal, e aí você para pra pensar, mano, eu tô aqui trabalhando 80 horas por semana só pra pagar conta e não sobrar nada. Então, sei lá, pensa na menina de 18 anos, vendo os pais, assim, se fudendo, trabalhando de sol a sol, de segunda a segunda. E esse trabalhando de segunda a segunda, gente, eu não tô nem falando de trabalhador rural, trabalho braçal pesado, não, sabe? Tô falando de gente de grandes centros urbanos que às vezes até tem uns empregos razoáveis, assim. Pô, eu trabalho de casa, gente, e tem hora que eu falo, meu Deus, eu não aguento mais, eu preciso de umas férias, de um negócio, porque a gente trabalha muito para render muito pouco. Se as pessoas tivessem uma situação mais estável, além de tudo isso que a gente falou, de diálogo, de conversa, de autoconhecimento, de educação sexual, mas se você também tem uma situação, uma segurança material, né? Você sabe que se você perder o emprego, você não vai ficar sem ter onde morar, sem ter o que comer. Eu acho que isso muda também muito a perspectiva. A gente às vezes fala de um lugar muito privilegiado, né? É maturidade, é isso, é aquilo, mas assim... Tem que considerar. Tem que considerar as várias realidades, né? São vários recortes sociais, não é uma regra, é difícil haver uma regra por conta de todos os recortes sociais. Mas quando a gente fala realmente de uma menina de 18 anos, independente dela ter privilégios ou não, ela ainda não sabe, cara, é só uma menina e é só um menino também, né? Hoje a gente tá nesse lugar aqui falando dessa maneira, com toda essa propriedade, porque tá todo mundo aqui dos 30 pra cima, e isso não significa muita coisa. Não vai ofender a galera. Mas a gente sabe eu tô no 26, hein? Eu tô no 28, vocês não me envelheçam não, isso tá ficando complicado esse podcast, hein? A galera tá envelhecendo a gente assim, incrível. Estamos taxando aí, ó. Me perdoe. Mas a gente sabe que se a gente olhar para o nosso eu dos nossos 18 anos, a gente talvez não faria, mas se for um outro eu, de uma outra menina, de um outro recorte social, é diferente. A gente tem que considerar as mil vertentes que existem. Né? Faz sim. Eu sou um cara mó chatão, super certão, e eu já roubei no mercado. Então, dependendo do que você passa, você faz sim. Você faz com certeza. Opa. Exatamente. Às vezes, e não precisa ser um contexto muito longe, né? Às vezes, uma situação de estresse é uma situação um pouco complicada durante uns 6 meses, a sua cabeça muda, né? E nessa idade tão jovem, assim, que realmente é só uma criança que agora legalmente não é mais uma criança, né? É um jovem ali que foi privado a vida toda de fazer as coisas e agora tem autonomia para fazer. É muito fácil realmente topar uma aventura dessas, né? Sem pensar nas consequências, isso que é o pior. A gente vê que, por exemplo, a maioria desses documentários, dessas coisas que divulgam sobre pornografia é nos Estados Unidos, né? E querendo ou não, as oportunidades que as pessoas têm lá, em questão de econômica, evolução na vida, questão de renda, é completamente diferente daqui, né? Os Estados Unidos é um dos países mais
desiguais do mundo também, e questão de faculdade, é tudo privado, é uma grana, e a gente está dentro de outra realidade, né? Aqui no nosso país, para você ser alguém, você precisa de um diploma, para você conseguir um cargo da hora, com uma grana boa, você precisa estudar, né? Lá existem outras perspectivas sobre o que te dá bem na vida, né? Lá você precisa de dinheiro, não precisa de diploma, né? Que é outra coisa. Sobre o dinheiro, né, no fim das contas. Todo mundo quer viver bem, né? E dependendo das influências que você recebe, você vê aquilo como, se tal pessoa faz, olha só que loucura, deve ser de boa. Porque, assim, ninguém quer te mostrar o lado merda da profissão. A pessoa só vai te mostrar o lado bom. Então aí você entra num buraco que você não sabia o que era, né? Quando você vê, já era, você já tá nele. As coisas, elas são meio orgânicas, assim, meio que ninguém se percebe, porque é o ritmo da vida, né? Falando um pouco da história da Linda, ela foi uma menina que foi criada com rigor pelos pais, né? Ela era nova-iorquina, estudou a vida inteira em escola católica, então, assim, era uma menina que tinha berço, né? Tinha uma educação meio que padrão, assim, mas mais ou menos aos 20 anos mudou, tudo isso mudou. Ela sofreu um acidente, e por causa disso ela foi morar na Flórida. E aí lá ela conheceu Chuck Traynor. Então olha só, ela tinha um padrão de vida numa cidade, viveu ali guardadinha a vida inteira. Mas aí aconteceu algo trágico, ela mudou de ares numa idade complicada, onde tudo é novidade. Todo mundo concorda aqui comigo? Conheceu um cara. Conhece um cara da hora. Conhece um cara da hora, dono de bar, todo aquele bad boy, né? Pra uma menina que estudou na escola católica, aí vê aquele cara do cabelinho arrepiado, bad boy, pensa lá nos anos 70. Né? Eu acho que aquelas regras, né? Aquela imposição de que você não pode fazer isso, que é errado, e ainda mais em escola católica a criação ela é bem rígida, e aí era um mundo do qual ela não tinha conhecimento, provavelmente, pela vida que ela teve, e ela se desmontou. É tudo novo. Aí o cara abriu um leque na frente dela, mostrou diversão, mostrou droga, mostrou sexo que ela não conhecia. Eu vejo aqui que assim, essa dinâmica entre ela e esse cara, o Traynor, é que nem acontece nas escolas, que eu vi isso. E eu não tô julgando quem fez, quem deixou de fazer. Eu só dizendo que eu percebo características parecidas. Quando um maluco do segundo ano, que é um cara de, sei lá, 15, 16 anos, pega uma menina da 7ª série, 8ª série. E eu ficava meio incomodado com isso, que tipo, mano, qual que é o assunto que um cara que tá no segundo ano, que tá pensando em faculdade, vai conversar com a menina que tá na 8ª série, na 7ª, na 6ª série? Eu achava isso meio zoado, e eu percebia que, tipo, o cara às vezes ele tava em outra vibe, pensando em outras coisas, mas ele descia ali pra pegar aquela menina, curtir com ela e depois, beleza, a vida que segue, porque era meio que assim que funcionava. Os caras faziam rodízio das minas na escola e que se foda. Eu tô viajando aqui? Não, eu sempre senti isso um pouco também, né? Sempre não. Mas de uns tempos pra cá, quando eu comecei a... Assim, de fato, vocês são mais maduros que a gente, na minha percepção, durante toda a vida. Pega dois espécimes mesma idade, o feminino tá além. Independente da casca, o feminino tá além. É o que eu vejo. Mas eu posso estar viajando nisso. É comprovado, né? Então pronto, aí ó, tá comprovado. Não sou eu que tô falando, é a estudante que falou. Não, eu tô brincando. Tem sempre umas matérias que as manchetes são assim, tipo, o homem só amadurece a partir dos 50 anos, né? E eu não sei nem se pesquisa sobre isso, né? É verdade, eu concordo. Assim, você vê aí o cara vê a menina. É gatinha, vulnerável, gostosinha, porque a menina, ela começa a desenvolver cedo, né? O menino, ele, tipo, com 12, 13, meu mongo, corpo de moleque. A menina já tá brincando, peito, já tem bunda. Aí desenvolve o cara, opa, olha ali, ó. Meio monguinha, gatinha, bonitinha. Eu posso chegar, pegar, curtir, às vezes até como ela e beleza, a vida que segue, eu vou pegar outra. E aí ele vai. Então é meio que essa relação, né? E os hormônios de ambos estourando, né? Que essa fase, assim, é a fase que a gente mais cresce e também os hormônios estão explodindo naquele momento. Então, aí meio você que põe isso na conta de uma menina que foi criada em escola católica, na cidadezinha
de interior, vai pra cidade grande, ela foi pra Flórida, conhece o cara Praia. bad boy, aí o cara vai lá, leva ela pra festa e tal. Aí começa um relacionamento abusivo, porque o cara percebe que a menina é totalmente vulnerável e que ela tá caindo e que ela tá abrindo as portas pra tudo que ele apresenta. Bebida, Aí deu álcool, deu maconha, aí deu metanfetamina, já é, mano, é um combo na cabeça da pessoa. Diversão, pá, curtição, pelo amor de Deus. Não, aí o pior começa por vir quando ela se casa com ele. Aí todo mundo pensa, ai, mas ela fez o filme com o marido dela, não sei o quê. E ninguém imagina que ela se casou com ele para proteger ele de uma acusação de tráfico de drogas, aí o privilégio conjugal ia impedir que ele pudesse depor, que ela pudesse depor contra ele. E aí ele falou, casa comigo, ela casou, para livrar ele dessa. Porque se ela fosse depor, como, né, sendo esposa dele, ele teria o privilégio conjugal. Eu acho que esse ponto resume a maioria das relações abusivas, que aí o pessoal fala assim, ai, se ela não gosta de apanhar, por que ela não vai embora? Tipo, mano, não é assim. Não é desse jeito. A pessoa tem medo. Tem várias coisas em volta ali do que tá acontecendo, do problema, que prendem a pessoa. Às vezes ameaça a família. Eu mato seus pais, eu mato seu irmão. É muito individual. Eu mato seu filho. E não precisa ir muito longe, porque assim, imagina só, você vive uma relação com uma pessoa, 1 ano, 2, que seja. Aí, por um acaso, ele faz algum mal pra você naquele momento. É uma responsabilidade muito grande pra você tomar uma decisão, sabendo que assim, vou denunciar e ele vai ser preso pro resto da vida. Assim, não é tão simples assim dizer pra gente que tá de fora. Claro, é fácil falar, né? Vai lá e denuncia, pronto, mas você teve uma história com aquela pessoa ali, não é simplesmente alguém que simplesmente ou te agrediu ou te abusou e você muda a sua perspectiva sobre aquela pessoa, né? A grande parte o que eu vejo, né, de que não há denúncia e não há crítica a respeito de uma situação de abuso é porque a pessoa tem envolvimento de família ou tem envolvimento emocional com aquela pessoa e acaba ficando naquele círculo ali. São muitos recortes, né? Não dá pra gente simplesmente julgar a partir do fato final. Né, sendo que a gente não sabe da vida das pessoas, nem de nada do que elas passaram, nem da forma como elas foram criadas, não sabe se foi criado no medo. A gente sabe aqui, o que a gente aborda muito no VeganCast, é que o que acontece na nossa infância molda a gente demais na vida adulta. Porque é o momento que a gente está aprendendo a ser humano, que a gente se descobre. Então, o que a gente ouve dos adultos, que são nossos mentores, é a nossa Bíblia. Né? Então, exatamente. As coisas que acontecem com a gente, não dá pra gente julgar, são casos isolados. Tava lá porque quis, não denunciou, porque sei lá o quê. Gente, calma, olha, quando a gente olha pros nossos erros e a gente pensa assim, me julgaram, falaram que eu devia ter feito isso, tal hora. Aí você sente, mas a pessoa não faz ideia de quem eu sou, o que ela tá falando. Então, olha só, e pouco tempo depois, tipo, a mina toda novinha, bobinha, né? Conheceu um monte de droga, tudo isso bagunçou a cabeça dela. Imagina o que não fez com a relação com os pais dela, como ela se via em relação aos pais dela, por aí vai. Aí pouco tempo depois, 1 ano, acaba gravando o filme, que é o tal do Garganta Profunda. E aí a ideia do filme é que essa pessoa, no caso ela, né, a linda atriz, ela teria um clitóris no fundo da garganta, e por isso teria que fazer sexo oral daquele jeito pra ela ter prazer. É essa a ideia que o filme vende, né? E aí, eu só queria falar sobre a sua colocação de, tipo, ela toda... eu nem sei qual palavra você usou. Que eu achei falei bobinha. Bobinha. Eu acho muito complicado colocar que uma mulher nessa situação é bobinha, porque deve ter tantas promessas, tantas recompensas, entre aspas, né, pra ela estar colocada nessa situação, que acho que nem é bobinha, né? Acho que ela é deslumbrada pra estar ali. O que eu quis dizer foi, assim, não é inocente, é tipo... Eu usei a palavra realmente, obrigado, Thais, pela correção. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Né? Deslumbrado, eu acho que é um mix. A melhor palavra, porque ela tá ali, ela vai ser a primeira que vai fazer e vai trazer mais fama e mais visibilidade, isso tudo pra época, né? Porque ninguém tinha feito isso antes. Ingênua, perfeito, ingênua.
E aí, galera, assim, do mesmo jeito que a pornô chanchada aqui no Brasil foi uma explosão, o Garganta Profunda mudou o mercado da pornografia nos Estados Unidos. Esse foi um dos primeiros filmes a ir para a superfície da sociedade, onde as pessoas discutiam isso de forma comum. E aí tudo isso vira um problema na vida da pessoa, porque ela fez aquele filme e ela seguiu com a vida dela. Ela foi ter filhos, ela casou. Só que imagina você, naquela época, não hoje que tem internet, a gente já bate papo, entende mais o outro. Naquela época tudo era diferente, tudo era trancado. Como que você segue a sua vida, por exemplo, sendo essa referência pornográfica no seu país inteiro e tendo filhos, sendo mãe? E por conta do próprio filme, né, que ela era tida como uma estrela e tal, no meio deles, lógico, que naquele meio, porque ainda existia, né, ainda não, né, tinha muito mais preconceito do que hoje e continua tendo, ela conseguiu se empoderar, bota uma aspas aí, né, e se livrar da porra do embuste. Então, tipo, o filme ele foi lançado mais ou menos em 72, quando foi em 74, ela conseguiu se desvencilhar do embuste e foi viver a vida. Aí depois ela saiu dessa indústria, né, ela continuou relatando sobre tudo que ela sofreu, porque, como a gente citou lá no início, faturou mais de 600 milhões, enquanto ela ganhou alguns trocados. Em 80, ela já estava casada, com 2 filhos, longe da indústria, fez a biografia, e só depois da biografia dela que a gente ficou sabendo disso, né? E hoje tem até o documentário que ajudou a gente a prosseguir com esse podcast. E assim, se você viu o filme, você sentiu prazer com aquilo, não se sinta culpado, porque não tem como a gente saber essas coisas. Tudo isso era oculto, mas aquilo que a gente estava vendo ali naquelas cenas não é real, é um estupro. Ela era obrigada, tinha agressão, enfim, tinha vários problemas naquela relação. E aquilo era um estupro, a gente tá vendo estupro, ela foi paga e obrigada a fazer. E isso é uma referência de pornô pro planeta. Então olha só como às vezes a raiz da coisa é horrível, né? A Linda, ela obviamente se tornou ativista anti-pornô e fez um trabalho buscando expor tudo que acontecia, o mesmo trabalho que a gente está fazendo aqui agora, porém infelizmente ela faleceu em 2002 por causa de um acidente de trânsito. Eu vou deixar um link aqui na descrição do Vegancast, você pode clicar e ler um pouco mais sobre a história dela e também pesquisar no Google Linda Lovelace, a verdade sobre Linda Lovelace, você vai achar bastante informação. Bem, galera, agora a gente quer deixar aqui umas referências para vocês, para que vocês possam, porque assim, a gente falou de muita coisa e é muita referência, é legal você ver isso de outra perspectiva e com as pessoas que fazem parte desse mercado. Tem diversos documentários no Netflix, no Prime, no YouTube. A gente tem os documentários, Pornocracy, After Porn Ends, que é o depois que a pornografia acaba, Hot Girls Wanted, After Porn Ends 2 e After Porn Ends 3, que saiu agora em 2018. Todos esses documentários, eles são documentários feitos por pessoas que fazem e fizeram parte da indústria, e eles são muito humanos. Eu falo porque eu era consumidor, gente. As pessoas que estão nesse documentário, eu vi o filme deles na época que eu era adolescente. Foi um choque pra mim ver, por exemplo, a Asia Carrera, que é a do After Porn Ends, o primeiro, né? Mostrando ela hoje, uma mãe e tal, vivendo a vida. E, tipo, é muito louco, porque quando você só vê a pessoa daquele jeito, fica ali uma imagem, um ídolo, um negócio na sua mente, e você não consegue processar aquilo. Eu acho que é mais que estereótipo, tem mais elementos, assim, porque você meio que tem uma relação com a pessoa, porque você viu algo muito íntimo dela, mas você não conhece ela. É isso aí que cria o preconceito, na verdade, né? E que é bem voluntário mesmo, porque você faz associação e é aquilo que vem na sua cabeça, não é aquilo exatamente que você pensa. Às vezes a gente fica, eu vou filosofar aqui um pouco, né, que às vezes a gente até se culpa pelo que a gente pensa, porque às vezes a gente julga na cabeça, mas o que vem na nossa cabeça, numa explosão de pensamentos, não necessariamente é o que a gente é, né, só o que sai da nossa boca é aquilo que
que não volta, mas o que a gente pensa, a gente pode reformular. Quando a gente olha e vê a menina e pensa, imagina, uma menina dessa não tem vida normal, não é mãe, não vai no mercado, não nada, né? E quando a gente falou lá das meninas que ficam deslumbradas, é porque eles fazem ali o filme, todo mundo ali dentro, ninguém tem preconceito, aquela galera descolada, aí depois tem a festa, as bebidas, os coquetéis, nossa, que delícia, pool party, piscina, sol, meu Deus, Califórnia, que delícia, né? Mas quando elas vão no mercado e elas são reconhecidas, aí é diferente, aí dói. Porque quando a pessoa reconhece você, ela não reconhece você como, nossa, great job. É como, gargantando profunda, pesado o julgamento. Então. E tem essa associação que o Rafa falou que é bizarra mesmo, que é uma coisa que é muito humana, né? Por exemplo, quem não se lembra de quando viu sua professora da escola, no dia a dia real, assim, que você fala assim, caraca, a professora também é uma pessoa, né? Ou seu professor, né, quando você vê fora, tipo, um professor fumando, você fala assim, caraca, mano, o professor fuma, calma aí. É até um pouco estranho, mas é porque a gente é apresentado num contexto muito específico, né, e das atrizes a mesma coisa. Quando eu assistia também, eu conhecia a Shakira, e eu fui apresentado naquele contexto ali, pra mim era só aquilo ali. Aí quando eu vi ela no documentário, eu falei, caraca, peraí, ela passou a vida dela, depois ela virou mãe, e tá tentando se esconder um pouco, e os amigos da filha reconhecem, putz, que situação, sabe? Ela também é humana. Mas quando a gente assiste e não tem... Eu acredito que nem passa essa percepção de como é a vida daquela pessoa fora daquilo ali. É bem chocante quando vem a realidade, sabe? Eu fiquei bem impressionado também quando eu vi o primeiro, o After Porn Ends. Pornocracy, eu acho ele muito bacana porque ele mostra como essa máquina da indústria pornô, ela domina e ela, como que eu posso dizer assim, meio que aprisiona as pessoas que entram nela, porque no fim das contas, depois que você faz parte disso, a pessoa meio que ela perde a possibilidade de voltar a ser um ser humano normal. O que eu quero dizer é o seguinte, galera. Hoje em dia, você que está me ouvindo aí, você pode fazer esse teste você mesmo, você vai entender na pele. Se você for no seu Instagram, e principalmente se você for mulher, menina, se você for no seu Instagram e você começar a postar fotos mais que podem ser vistas como sexys, ou que mostrem mais um peitinho, uma bundinha, algo assim, você vai perceber que o seu inbox vai começar a ter uma outra vibe. E não é que as pessoas vão chegar e você falar, oi, tudo bom, adorei suas fotos. Já vai vir outra foto às vezes. E isso não é só no Instagram. Quando você estiver na rua e você sem querer trombar uma pessoa dessa, ela vai te tratar daquele mesmo jeito. Então quando você entra na indústria, às vezes você não enxerga que você está perdendo todo o resto da sociedade. E esse documentário ele deixa isso muito claro, porque no fim das contas chega a hora que tipo, ou você faz isso, ou tipo, não vai ter o que fazer. Você vai ter que dar um recomeço muito grande. Aí você tem que mudar a cor de cabelo, tem que mudar o jeito que fala, tem que mudar a roupa, tem que mudar a aparência, tem que trocar de cidade, por aí vai. E claro, a gente pode dizer, mas não é assim porque tem gente de sucesso. Cara, em todo mercado vai ter gente de sucesso, mas isso não quer dizer que o mercado inteiro é bom, né? Então esse documentário ele é muito bom, porque ele consegue te dar essa profundidade, esse entendimento ali, rapidinho, enquanto você acaba até tipo vendo pessoas que você assistia conteúdo e como estão hoje, como elas pensam. Você vê também o outro aspecto que é a personalidade dos produtores, como eles raciocinam a mecânica do pornô e tal. E aí, no fim das contas você percebe que tipo, será que isso aqui era pra mim mesmo? Né? É complicado. O After Porn Ends, esse tem 3, galera. Tem o After Porn 1, 2 e 3. Esse é muito bom, porque ele vai explorar o pós, e ele mostra os dois lados também. Mostra o lado das mulheres que ficaram milionárias, que tem algumas, mas mostra o outro lado da galera que não, que se deu mal, que faleceu, que teve doença. E mostra esse lado, porque assim, quando a gente está falando de filme, de produção, você pensa assim, não, é tudo organizado, a galera tudo, né, sabe o que está fazendo.
tal, tem contrato, tem médico, né? Tipo, ninguém vai injetar uma droga no pinto pra ter uma ereção de 5 horas, né? Você vê que não, que a galera usa recursos inacreditáveis e coloca a saúde em risco, coloca a vida em risco por causa do lucro, por causa do contrato, por causa dessa mecânica, essa máquina que mói seres humanos vivos, né? E eu vou falar agora por último do Hot Girls Wanted, porque esse é meio que uma nova modalidade, assim. Não é tão nova, mas a popularização em massa tá vindo por causa da internet. As pessoas estão percebendo que isso é mais alcançável. Inclusive esse que você acabou de citar, galera que também quiser ver, já tem uma continuação, saiu 2, tá na Netflix, inclusive. É que o Hot Girls Wanted, na verdade, não é um 2, mas sim a Netflix produziu uma série. É. Que cada episódio explora um aspecto da indústria. Isso. Ah, então é um spin-off, né? É um spin-off do documentário. Isso. É. Exatamente. Olha, galera, eu acho que no fim das contas, eu sendo bem honesto e assumindo minha parcela, tá, gente? Eu também estive em grupos de WhatsApp que rolava compartilhamento de vídeo, eu tive tudo isso, eu cresci com isso, então eu assumo minha culpa, mas meio que foi a cultura que me foi apresentado, e era bom, tinha coisa que, não é que era bom, é complicado dizer isso, ser gostoso, pronto, ser gostoso não quer dizer ser bom, açúcar é gostoso, mas não faz bem, é isso que eu quero dizer. Boa, nossa, então, boa colocação. Te pega ali de um jeito e você não sabe lidar, mas hoje eu vejo que não é um lugar, não é um bom conteúdo para você consumir, até mesmo porque você tá vendo ali como um consumidor, como um cliente, mas às vezes aquilo é produto de um roubo em vários aspectos. Então eu sou muito orgulhoso em falar que eu saí desse tipo de grupo de WhatsApp, essas coisas, há 5 anos, 4, 5 anos mais ou menos, meio que junto quando eu virei vegano. E hoje eu procuro, eu ainda consumo, lógico, a gente acaba vendo uma coisa ou outra, mas eu procuro cada vez me afastar mais, porque por eu ser um cara que gosta de fazer as coisas certas, eu achava que todo o mercado era assim. E aí, conforme você consome esse tipo de conteúdo, você vê que você tá financiando o sofrimento de outra pessoa. Claro que tem uma galera assim que, mas Rafa, e a galera que gosta de voyeur? E a galera que gosta de casa de swing? A galera que gosta de cookie-old, a galera que gosta de fazer filme amador, e aí? Essa galera não tá tudo bem? Tá tudo bem porque é consensual, tá ótimo. Mas não é todo mundo assim. Então, você entender isso e separar ajuda muito a você se afastar, porque assim, se você gostar de pornografia não é o problema. O problema é de onde vem às vezes, que está ajudando a prejudicar pessoas. E eu acho que assim, quando você quer ter um orgasmo, que normalmente é o motivo pelo qual a pessoa consome pornografia, ela não quer que alguém se machuque. Muito pelo contrário, ela quer ver o sorriso na cara de todo mundo, né? Seja lá qual for o rolê dela. Então, assim, o programa aqui, a nossa vibe não é dizer que a pornografia não presta, é um lixo, horrível, faz mal, não é isso. É amadurecer a sua visão e perceber que, você tem uma responsabilidade sim pelo que você consome e que não é sua culpa todo esse problema que você faz parte. Mas você está sendo bastante beneficiado e basta você mudar para ajudar tudo isso a melhorar. A pornografia saudável, ela só vai existir a partir do momento que quem está fazendo por conta própria e qualquer tipo de lucro que vier a partir daquele trabalho, seja de quem esteve ali à frente e não de quem explorou. Isso não faz o menor sentido. Então, eu acho que para a galera que consome e que gosta, procurar uma pornografia mais amadora, que venha direto da fonte, não que venha de grandes indústrias, que pessoas... De selos, né? Não de selos. Exato. É porque assim, gente, no fim das contas, tem mesmo como barrar a pornografia? Não tem. Não tem. Não tem como a gente barrar nada. Se a gente bosta da mão na parede da caverna, mano. Não tem o que fazer. Barrar a pornografia antes da internet tá aí como ela tá hoje, com a internet, quem falar que consegue barrar a pornografia não consegue. Não sabe da realidade. Isso, não sabe da realidade, infelizmente não consegue. E outra coisa, assim, o prazer e a satisfação sexual é uma necessidade humana. Então, a partir do momento que a pessoa ela tem acesso, é natural que ela vá procurar uma hora ou outra.
E não necessariamente por esse tipo de pornô. E aí vem o que vocês estão falando, que eu concordo totalmente, assim, que não é só isso. E tem muita gente produzindo conteúdo bem legal. Sim, essas gurias que elas estão produzindo, elas estão lá na frente da web, ou elas estão naqueles OnlyFans que chama, né, também. E elas estão fazendo material super legal, do qual elas aprovam tudo e estão gostando. E é bonito de se ver. E elas vão estar sendo subjugadas, mas assim, pra mim, é mais benéfico, pode-se falar assim, esse lado do que o dos filmes. Sim. Eu acho que assim, a regulamentação do mercado, ela iria ajudar a combater esses efeitos, porque eu acho que a gente precisa ter maturidade para consumir certas coisas. E quando você já começa consumindo com 10, 11, 12, 13, 14 anos, é complicado. Agora, por exemplo, se a pornografia você só passa a acessar, porque a gente tem regulamentação na internet e o seu CPF é atrelado à sua conta, você tem uma conta primária, né, para acessar a internet, depois dos 18 ou 21. Eu acho que medidas como essas ajudariam, e eu acho que é isso mesmo, que pornografia ela não deveria estar liberada do jeito que está. Que tem que ter uma idade mínima de verdade, sabe? Eu só acho um pouco delicado isso de atrelar ter um atrelamento tão pessoal ao que você faz na web, porque isso pode ter um impacto muito negativo na liberdade tanto de expressão quanto em o que você faz ou deixa de fazer, sabe? Esse barco já zarpou, Camilo, já era. Isso daí essa liberdade já acabou. A era de faroeste da internet acabou em 2016. Já era, já é gravado tudo e não tem. O que eu quero dizer assim, não tem como voltar. Se o órgão quiser saber o que você acessa, ele já sabe, ele só vai lá buscar, entendeu? Então, assim, não tem muito pra onde correr, porque hoje você falou com a Liza, amor, tô com vontade de comer broa de milho. Aí você acessa o Facebook, tem lá uma publicidade de broa de milho. Isso não foi o acaso. E você só comentou, né? Exato. Você só comentou no WhatsApp, tá? Você não comentou em nenhuma outra rede, nem botou no Google. Você comentou no WhatsApp. Você abre o Facebook e a propaganda tá lá, cara. Não é conspiração não, viu? Mas o que eu digo é que assim, ó, por exemplo, como teve na própria eleição, a gente vai acabar fugindo, não tem como, né? Mas como houve logo recém as eleições que foram caçadas pessoas que eram de partido da oposição e foi publicado o endereço, foi publicado onde a pessoa trabalha, e isso caçando na internet pessoas expondo uma opinião contrária à situação política. Isso feito totalmente pela população, assim, sabe? Pessoas que eram contra a oposição, que no caso, né, é mais a esquerda na situação política atual, mas assim, pessoas foram caçadas. E se você atrela um documento a essa pessoa e tudo que ela faz, e se um órgão público decide encontrar todas essas pessoas, é muito mais simples, né? E esse é o mundo que a gente já vive já. Ó, pra você ser anônimo, você tem que ir pra Deep. Fora isso, já acabou, a gente já perdeu essa batalha, e esse é um risco que todo mundo corre. A gente tá correndo o tempo todo aqui, gravando, postando uma foto, usando um app que muda o nosso gênero, ou muda o nosso cabelo, ou põe um cílio, ou sei lá que porra. Já era. Então, até por isso mesmo que eu peço a regulamentação, porque assim, quando todo mundo olha, né, quando a sociedade presta atenção, e essa preocupação que você sobe na cabeça de todo mundo, aí vai ter que ter um mínimo para você poder colocar um conteúdo lá. E aí coisa tipo snuff, né, que nem a gente sabe que tem filme pornô que simula situação de estupro. Esse tipo de coisa já vai ser expurgada porque não é aceitável na sociedade. A sociedade já enxerga isso como errado, graças a Deus, né? Então eu acho que no fim das contas vai ajudar, porque esse manto, essa coberta do Harry Potter que deixa a gente visível já não existe mais, já era. E é isso, galera, que vem a regulamentação, porque no fim das contas a pornografia ela é imparável. Não, e agora eu lembrei de um fato de um dos documentários, eu não lembro qual, mas acho que foi na Califórnia que tornou obrigatório o uso de camisinha e toda a indústria simplesmente mudou de estado. Exatamente. Por um lado foi ruim porque a indústria manobrou, mas a gente percebeu que existe uma forma de afetar eles. E se todos os Estados Unidos botar essa lei? Aí não dá pra fugir mais.
Aí ou vai ser preso, se for infringindo a lei, ou vai melhorar. Todo mundo perde um pouquinho, mas a gente ganha também. No fim das contas, a gente só quer todo mundo curtir e viver bem. No documentário, eu acho que mais do que Linda Lovelace, a gente tem garganta profunda.